aqui ao cunhado. Passar bué da mal. Se me tivessem dito que vinham ao Alentejo, não tinha adivinhado. Achas que o apoio... Boné é 3 horas, é normal que fixe assim. O apoio no Alentejo é diferente? Não, nota-se perfeitamente. É um apoio muito mais aguerrido no Alentejo. Foda-se. Hã? Está a brincar comigo. Estás a dizer, não é? Já estamos a gravar, meu. Anda lá, embora. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Isto não é assim. Desculpa lá. Qualquer dia vais-me dizer que a Póvoa é norte. Do Varzinho. Hã? De Varzinho. Do Brasil. A minha cena é Vila do Conde. Só para deixar aqui. Mas bem-vindos ao Benfica Independente. Estamos em Gaia, na casa do Benfica de Gaia, onde fomos muito bem recebidos pela Manuela e pela sua equipa, Dona Lúcia e companhia. E onde estamos aqui perante alguns benfiquistas que se quiseram juntar a nós, dar-vos um abraço a todos e agradecer-vos por estarem aqui connosco. Tivemos este espaço temporal, tínhamos este sábado para vir aqui em cima e quisemos mesmo fazer isto junto das pessoas que tanto acompanham o Benfica. E isto não será um episódio para medir benfiquismos, nunca será. Será um episódio para partilhar. Realmente vocês não são privilegiados como nós somos. Eu vivo a meia hora do estádio, o Picado a 10 minutos, o João outros 10 minutos, o João Nuno hoje A 2 minutos? a 2 minutos a pé, mas a verdade é que vocês são o suporte do Benfica ao longo de uma época inteira, seja nos pavilhões, seja no estádio, e é algo que nós, como vos disse, nós somos uns privilegiados, é um facto. Muitas das vezes não damos o devido valor a termos o estádio ali à mão, ou o pavilhão ali à mão, e vocês fazem grandes sacrifícios, muitos de vocês, 300, 400 ou 500 quilómetros às vezes, ou mais, aliás, mais, para ir ver um jogo do Benfica em casa. Portanto, queríamos mesmo fazer isto aqui convosco. Acho que é mais que merecido nós deslocarmos, fazermos esta pequena viagem para estarmos convosco, a almoçar e a falarmos aqui um bocadinho sobre o Benfica. João e Nuno. O João Nuno fica para o fim propositadamente. Porque é do Porto, não é? Porque é do da Fica bem. Póvoa de Varzinho. Da Póvoa. Povo do Bairro Norte. Poveiro. Bairro Norte. Bairro Norte. João, tu estás a jogar em casa, vais ficar para o fim. Nuno, Certo. fazia todo o sentido de virmos aqui. Aliás, já tínhamos falado disso mais que uma vez, não é? Sim. Longe do que pretendíamos fazer, Sim. mas devemos ter Mas mais oportunidades. aparece sempre muito mais gente do que aquilo que nós estamos à espera. Bom, não é? no nosso primeira cena tivemos 2 pessoas. 2 pessoas em Lisboa, portanto vamos ao norte e estão aqui já mais umas quantas, Ah, tá bom. portanto, é fixe. E realmente o Benfica, com a sua dimensão nacional, nós não podemos ficar no nosso buraquinho, falar com os nossos amiguinhos e portanto faz sentido também falar com a malta que está um bocadinho mais longe do estádio, até porque é uma experiência completamente diferente da nossa. Eu estou aqui a olhar para eles todos e eu não imagino sequer o que é ter que pensar que ir à bola, e para mim se calhar é chatice de ei pá, que seca, agora não me dá jeito e vou apanhar trânsito, e esta malta faz tipo 300 km abaixo, 300 km para cima. Yeah. E portanto acho que às vezes só ouvindo e sentindo é que se percebe, e portanto eu estou aqui eles para falar. É isso mesmo, João. E a verdade é que às vezes quando andamos nas relógios, nós já apanhamos malta a vir do Canadá, mas Sim. esses são casos excepcionais. Agora recentemente, quando tivemos também o Ricardo lá nas relógios, falámos sobre isso. Já há os casos raros que vêm de mês muito longe, e há os que de 15 em 15 dias lá vamos para baixo. E o outro motivo que nos traz aqui é pensar, e agora é quando vamos passar, tu ficas para o fim, é perguntar para aquele lado que é, e temos falado muitas vezes, será que o facto de sermos privilegiados tira-nos a capacidade às vezes de noção do privilégio, não do privilégio branco, mas do privilégio de virmos de 15 a 15 dias, estamos a ver um estado a que estamos. E se calhar é por isso que o apoio não anda tão fixe, era interessante perceber isso. Eu acho que nós, por sermos os privilegiados, tornámos-nos acomodados, ou acomodámos-nos no apoio ao Benfica. Isso, quer queiram, quer não, quer sejam da mesma opinião ou não, a verdade é que isso nota-se no estádio. Acho que E não só nos jogos fora. E não se nota nos jogos fora. Há quem diga, aliás, eu já partilhei isto não sei com quem, que eu tenho amigos do meu bairro que vivem perto de mim, alguns deles são meus colegas de trabalho, vão ver os jogos fora e não vão ver os jogos em casa. Portanto, isso é algo que me preocupa genuinamente, estás a ver? Porque é que, nome fictício, o Ivo vai ver os jogos fora e não vai ver os jogos em casa. Ivo quê?
porque é que ele vai ver os jogos fora e não vai ver os jogos em casa. E isso preocupa-me. Ele diz que absorve muito mais o dia, estás a ver? A cena de vir aqui acima, estar com a malta e não sei o quê, tem muito mais prazer do que ir a um jogo em casa, mesmo. Essa é a pergunta. Agora passamos para aquele lado. Sim. O dia de vir Pode, cá faz, abaixo, Pode vir, a o Dona dia Dulce. de ir lá quer abaixo, aparecer. o dia de ir a Lisboa é porque também é uma excursão, é uma coisa boa, é isso? Acho que até pode ser a pergunta. Há preparação para a coisa, ou seja, 15 a 15 dias, que fixe. Há aqui uma Vou lá coisa, abaixo, há aqui uma vamos coisa todos espantosa, é juntar. que nós vimos a Vila Nova de Gaia e a senhora que aqui está é da Margem Sul. É verdade. Mas eu sou de Lisboa, porque Gaia é Margem Sul. Gaia também é margem sul, meu. É? Gaia também é margem sul. Exato. No norte. Há aqui um padrão, Desculpa lá se não foste à escola neste dia. um padrão. Mas pronto. Gaia é margem sul. Mas é não norte é? do Mondego, se quiseres, mas não. No redor. É margem João, diz lá, malta, porque temos que lhes passar a palavra, senão coitados. Não, agradecer aí à malta a presença e é sempre um prazer falar do Benfiquismo no Norte. É a minha nascença. Nasci no Porto, vivo na Póvoa, vivi na Póvoa há muito tempo, agora vivo em Lisboa e é incrível viver o Benfica a 350 km de distância, perceber o Benfica a 350 km de distância e depois no dia a dia as notícias, o ir à luz e todas as coisas em volta do Benfica, combinar boleias, perceber que há um jogo de modalidades numa quarta-feira às 9 da noite e falar com amigos benfiquistas no Norte para ir ver um jogo de modalidades é uma coisa incrível que alguns que estão aqui sabem o que é que isso representa e eu acho que é melhor eles falarem do que eu próprio. Dona João, desculpa lá, antes de passarmos a bola a eles, tu és uma pessoa que vivia na Póvoa e depois foste viver para Lisboa. Esta questão do privilégio que nós falamos, eu, o João e o Nuno, somos os privilegiados, estás a ver? Tu hoje sentes isso? Sinto, claramente. Eu criticava alguns benfiquistas muitas vezes, diziam assim, não quero ir ver um jogo de modalidades, o Benfica esmoriz, porque vai ser fácil. E hoje em dia percebo um bocadinho isso, está ao lado da minha casa, já sei o resultado e não faço um esforço, faço muito pouco esforço para ir ver o jogo. Apesar de ser o Benfica, já sei quase o resultado, com todo o respeito pelo adversário, e sinto que sou um privilegiado, estou ali ao lado e posso quase escolher o jogo a que vou. Quando estou a 350 km de distância, penso assim, eu vou ver o Estádio da Luz, a chegada ao Estádio da Luz, eu vou estar com amigos, eu vou entrar na bancada se calhar um bocadinho mais cedo, eu vou ver a Catedral, o facto de eu chamava Catedral muitas vezes ao Benfica quando chegava do Porto até Lisboa, hoje em dia já olho para o Estádio da Luz, é quase a minha casa no sentido de é banal, e isso às vezes, eu muitas vezes penso assim, eu pensava, e digo isto até à minha mulher, muitas vezes acaba o jogo e nós estamos a chegar a casa e nem vejo a conferência de imprensa do treinador do Benfica. Eu digo assim, sou mesmo privilegiado, já estou a ver a conferência de imprensa enquanto amigos meus, daqui a 3 horas é que estão a chegar à casa deles, quando no dia seguinte estão a trabalhar como eu. E é um privilégio estar na Luz, estar perto da Luz, estar em Lisboa, mas ao mesmo tempo é muito especial e às vezes falta-me esse especial de sentir-me adepto a 350 km de distância e sentir o quão especial é ir ao Estádio da Luz, ir a umas modalidades antes do Estádio da Luz, ir às relotes antes do Estádio da Luz, rever amigos antes de ver o jogo no Estádio da Luz e isso é muito, mesmo muito bom. Vamos passar a bola ali à malta? Sim, vamos. Se calhar a primeira pergunta que fazia é, se calhar aquilo pegava aqui no que está a dizer o João, e a perguntar-vos se vocês sentem falta de estar próximos fisicamente do Estádio da Luz, porque vocês em pensamento, eu acredito que estão como nós. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ver as notícias do Benfica nas capas de jornais, ver o que é que se passa. Acredito que isso não seja muito diferente do Norte, do Sul, até nos Estados Unidos. Mas a verdade é que a logística é completamente diferente e eu queria saber da vossa voz é se vocês sentem falta dessa proximidade. A resposta parece-me óbvia, mas às vezes não é. Porque eles podem dizer, não, porque eu vou lá muitas vezes. Não vou lá de 15 a 15 Não, porque os meus amigos são quase todos do Benfica. Não é? Para nós a realidade é completamente diferente. Então vá, Fernando, É isso, começando por dizer o nome, se o que é que tu davas para estar mais próximo do Estádio da Luz? Não é Fernando? É Fernando. É Fernando? É Fernando, tu disse bem. Eu não disse nada, meu. Antes de mais, boa tarde a todos. Dar-vos os parabéns pela vossa iniciativa. Eu não vejo há muito tempo, antes de responder à pergunta do Picardo, eu não vejo há muito tempo o vosso programa. Foi aqui através do Santiago e do João Nuno, que comecei a ver. Tenho que vos dar os parabéns pelo que fazem, pelas modalidades, pela divulgação que fazem. É espetacular. A partir do momento em que eu comecei a ver, não perdi nenhum episódio, até ao último. Foi daí que vos conheci, não conhecia o Picardo nem o Tibério, mas o Sérgio, que estava lá a moderar,
ou tentar moderar o programa, eu já conhecia. Aqui conheço alguns, pronto, e só essa nota. Agradecer por terem-se deslocado aqui ao norte, a Vila Nova de Gaia, à margem sul do Porto, e é um gosto estar aqui convosco e obrigado pelo convite. Em relação ao que eu dava, assim, houve uma fase da minha vida em que eu ia muitas vezes ao Estádio da Luz, houve uma fase da vida que incluiu as viagens com o João Nuno, íamos se calhar 15 em 15 dias, houve mesmo um ou dois campeonatos que nós acompanhámos assim. Obviamente não é fácil para todos, isso é muito relativo, depende da vida de cada um. Na minha vida, eu gostava imenso de viver a 2 minutos a pé do Estádio da Luz. Não achas que isto é como mudar? Porque eu sou... Não, acho que não, porque eu sou daqueles maluquinhos, entre aspas, que vê no sofá, desde o hóquei patins feminino até ao futebol a jogar na Liga dos Campeões, os séniores masculinos. Portanto, eu sou o que levo aquilo tudo e que vê as notícias de manhã, como o Picardo dizia, e quando há os infantis ou os iniciados estão a jogar contra não sei quem e algum mais maluco do que eu está lá para dizer o resultado, eu vou lá consultar. Portanto, eu sou daqueles. Portanto, acredito que se tivesse possibilidades, que não tenho neste momento de sair do Porto, mas se tivesse possibilidades de estar em Lisboa, acredito, pelo menos nos primeiros anos, que iria ver o Benfica Esmoriz, o Benfica Cabe, o Benfica qualquer coisa. Acredito sim. Depois, se calhar, mas estás no Porto nunca foi impeditivo de fazer esses esforços. Reconheço que é complicado para nós, quer em termos da nossa vida pessoal, quer em termos financeiros, termos registros, é mais complicado para nós, obviamente, para vocês que estão lá em Lisboa ao lado. Agora, se eu ao fim de 1, 2 anos, 3, se calhar, estando lá em Lisboa, iria ter essa ideia de deixar um bocadinho, olha, este jogo já não vou ver, se calhar vou ver aquele, não sei. Aqui, a 300 km de distância, eu como tudo, entre aspas, o que posso, e agora, pronto, infelizmente por causa de questões pessoais, tenho mais tempo livre para poder assistir aos jogos do Benfica e assisto a quase tudo que é Benfica, de todas as modalidades, masculino, feminino, pronto, gosto um bocadinho. Sou o avô, como vocês disseram, são 52 anos, mas pronto, tenho esse gosto e sempre que posso, e muitas vezes, agora como eu disse, muitas vezes posso, tenho esse prazer de ver as equipas do Benfica. Pessoalmente, menos um bocadinho. A título de exemplo, eu vou entrar de férias agora na próxima semana, vou estar perto de amigos também daqui de Vila Nova de Gaia, e na sexta-feira vamos deslocar ao Estádio da Luz para ver o Benfica Arouca, o início do campeonato, porque há 2 miúdos que gostavam de ver. Vai estar no Algarve. Eu vou estar no Algarve, mas vamos deslocar. Não, já tenho bilhete e vamos ao Estádio da Luz ver o jogo. Portanto, vamos supostamente prescindir de uma tarde das férias para ir ver, já que estamos um pouquinho mais próximos, e ver o jogo ao Estádio da Luz, a ter essa oportunidade. Portanto, em relação, para concluir, o que é que eu daria? Teria que mudar alguma coisa na minha vida, obviamente, para ir viver para Lisboa. Neste momento não é possível, mas acredito que realmente se estivesse lá, pelo menos nos primeiros anos, porque isto é como tudo, o João também via tudo e agora já não vê tanta coisa. Se calhar iria deixar, mas nos primeiros tempos iria ver tudo, sem dúvida. Muito bem, vamos passar a bola ali a outra malta, mas Quem é que é mais... Está tudo aqui, podem falar à vez. André, já são muitos nomes. André, tu és de? Sou do Porto. Vivo em Gaia, mas sou... Estás em casa. Desculpa. Por isso, agora vai ganhar Porto. Tu achas que sentes falta de estar mais próximo do estádio, dos pavilhões e por aí fora? Ou tu acabas por ir aos jogos de qualquer maneira e é algo que não te faz falta? No meu caso em particular, ou seja, eu tenho Red Pass há uma série de anos, ou seja, e vou com muita frequência. Tu costumas vir com amigos, vens sozinho? Normalmente vou com o meu pai. E esse acho que para mim, do meu ponto de vista, foi o meu contributo que eu dei ao benfiquismo, no sentido que o meu pai tem 66 anos e há coisa de 4 ou 5 anos, é presença regular no estádio, ou seja, também tem Red Pass, e ele tinha algumas reservas em ir, ou seja, porque não gostava muito do ambiente, porque achava um bocado muito intenso. E ele neste momento já tem, ou seja, tem Red Pass e já conseguiu recrutar 4 ou 5 amigos também reformados, ou seja, e vai toda a gente regularmente, ou seja, pela casa do Benfica de Braga. Mas no meu caso, eu acabo por acompanhar um bocadinho as modalidades aqui no Norte, não com a regularidade, ou seja, porque a minha vida também a nível pessoal mudou um bocadinho, mas pelo menos eu não sinto essa falta. Claro que a forma de sentir se calhar é um bocadinho diferente pela questão da preparação da viagem, embora não seja, e o regresso.
em noites ou finais de tarde menos positivas, claro que custa um bocadinho mais. Se calhar vocês vão até às relotes afogar um bocado as mágoas, eu tenho que ir a carpir mágoas na caminhoneta até cá acima. Mas nesse sentido as coisas são um bocadinho diferentes. Naturalmente que são, já tive ou em férias ou algum período que acabei por estar em Lisboa mais tempo e eu vou ao pavilhão ou tenho acesso ao futebol ou uma coisa qualquer. Simplesmente poder estar presente ali na área que circunda o estádio já dá aqui um elado diferente. Naturalmente que pronto, é substancialmente diferente viver o Benfica cá do que estar lá. Ou seja, e quando eu digo estar lá, é como vocês estão e têm esse privilégio e fico feliz por vocês, naturalmente, mas como já fomos tendo esta discussão, eu fico como já uma coisa tão global que acaba por ser um bocadinho indiferente de onde somos, onde estamos e onde vivemos o Benfica. Se calhar passamos a bola aqui ao João Nuno também para falar o que é o painel, mas há aqui uma questão depois que eu queria também que deixar para eles, que é o facto de haver tantos jogos no Norte, para vocês também acaba por ser algo positivo, não é? Também acaba por ser algo positivo. E se calhar, passo a bola a ti, tu que és um nortenho no Sul, acaba por compensar um bocadinho a distância. Haver tantos jogos na zona do Norte, quase todos os clubes estão na zona do Norte. Sim, na zona de Minho, principalmente agora na primeira divisão, e mesmo nas modalidades, que há muitas modalidades que têm muita Norte, onde o pessoal se junta. O malta aqui do Norte depois acompanha muito. Exato, junta-se. Eu lembro-me de ir na casa de Matosinhos, que se juntava numa certa altura, a casa de Gaia, várias casas aqui do Norte se vão juntando para ir a modalidades, seja masculino, seja feminina, até já vi no polo aquático a apoiarem, por exemplo, ou seja, o benfiquista do Norte vai a todas, a tudo aquilo que puder, e eu acho que isso é fascinante. Eu gostava Aliás, chegaram, desculpa João, eu lembro-me que chegaram até a ir lá abaixo, em disco, nem jogo de bola havia. Sim, eu lembro-me de uma deslocação, lembra-se, pela casa de Matosinhos, que havia um jogo de Barcelona de hóquei e terminámos às 9h30 num jogo de Passos Manuel de handball, ou seja, começou às 3, 5, 7, 9h30, ou seja, acabámos às 11 e tal, e ainda viemos e chegámos às 4 da manhã no dia seguinte, sem futebol, estamos a falar de um dia de modalidades. Pronto, e isso vai-se conseguindo, obviamente que é mais fácil juntar o futebol, porque o futebol une mais gente, mas eu gostava que vocês falassem também um bocadinho de como é que é a preparação de um dia para Lisboa, ou seja, o que é que vocês pensam? Vocês olham para o calendário e dizem assim, eu vou àquele jogo, por exemplo, para a próxima semana, eu vou ao jogo com o Arouca, o que é que eu vou fazer para ir àquele jogo? Tenho só uma dúvida, por isso se calhar haverá mais gente que vai ouvir que não sabe. Também se pode comprar bilhetes para as modalidades nas casas do Benfica? Não. Mas hoje em dia compra-se no site. No site, compra-se no site. Consegues? Esse problema foi. Não, para um jogo fora. Um away de modalidades. Não. Como é que compras? Tens que ir ao pavilhão, normalmente no dia do jogo, então, e compras. uma pessoa daqui Em Faf agora, por exemplo, na final, precisa de alguém que esteja lá em foi uma baixo. confusão, não foi? Assim, não, lá para comprar para o Estado da Luz, não. Não, para Compras- fora. Para fora? Agora Mas no que é em jogo em Lisboa? Um jogo com a Joanense. Não, vai uma pessoa, imagina, o jogo é às 9 da noite, uma quarta-feira. Vai uma pessoa às 8 da noite, compra os bilhetes, ou ao mais cedo, compra os bilhetes e entra. Normalmente os pavilhões das modalidades não enchem, por isso... Podes comprar no pavilhão. Certo, Por norma. Sim. Mas ainda agora, volto a dizer, ainda agora em Fafo, houve uma salganhada Sim, de mas bilhetes, também era um né? jogo do título, era um contexto diferente, onde havia muita procura e pouca oferta, e onde vários benfiquistas ficaram de fora devido a isso. Ou seja, era um jogo do título. Com bilhete. Pronto, isso houve problemas ali A logísticos. era da preparação. A preparação de um dia de um jogo do Benfica na Luz vindo do Norte. Até porque para a semana. Não sei quando é que. Não sabemos quando é que é, mas pronto. Até aqui uma pessoa quer Para a falar. semana vai 2 jogos, não é? Como é que chamas? Íamos prender o picado. Fernando Ferreira e eu até sou o diretor desta casa. A questão está aqui, o João já me conhece há muitos anos, Sim. mais ou menos de pai há 10, não? Sim. Das modalidades, e é assim, há uma lacuna do Benfica Espera aí, em relação às modalidades, nós já vamos falar das modalidades, até porque as modalidades acho que acaba por ocupar aqui um buraco que vocês têm, porque para além do futebol há muitos jogos das modalidades cá fora. Mas a pergunta do João agora era, Não ganhamos qual é, nada. como é que é um dia a dia como é que vocês preparam para ir a um jogo? Isso, há uma lacuna muito grande pelo Benfica em divulgar, menos porque agora os Facebooks das casas é a gestão do Benfica. E então, não divulga as modalidades até na própria zona da casa.
E isso cria uma lacuna. Ele falou muito bem que o polo aquático, eu aqui no Fluvial. no Fluvial, eu e mais alguns, ele falou aqui das casa foi, eu já fiz várias vezes 300 km só para ir ver hockey à luz. Eu e mais alguns, o carro não é sozinho, não é só comigo, grandes amigos e às vezes familiares. Lá está, tal lacuna. O que é que a gente tenta preparar? O que é que a gente tenta preparar para irmos ver as modalidades? Quando havia o comboio, que foi das coisas melhores que o Benfica fez, o comboio estava preparado para irmos ir ver as modalidades. Agora, com as caminhonetas não dá, porque as extensões de horários, caminhonetas e tudo, do horário do motorista não dá para gerir isso. Bom, se der para ver uma modalidade já não dá para ver a outra. O motorista teve que ir embora. Pois, os horários são muito mais apertados, não é? Sim, eu sou caminhoneiro e sei como é que se gera os horários. Não dá. Agora, temos que, com o Benfica, haver uma concertação de horários e de divulgação. Principalmente, quando é que lá está, aqui no Norte, as casas do Norte têm que divulgar nos sites e nas páginas do Facebook das próprias casas, quando é que vem os júniores, quando eu falo porque é assim, há um mês, há menos de um mês, houve uma classificação dos júniores do sub-17 de hockey aqui na Maia. Ninguém sabia. Eu por acaso sabia, porque... Achas que o Benfica parte do princípio que ninguém quer ir ver os júniores do sub-17 à Maia? Não é parte do Benfica. É parte de quem está a gerir as modalidades não divulgar. Os benfiquistas, se souberem, vão. As pessoas que estão comigo, que eu disse assim, vai haver não sei o que mais, foram comigo. Encheram-me o carro. É um carro com 5 lugares. E fomos lá. E porque, como é que eu sou? Alguém de Lisboa sabe que sou amante de hockey, mandou uma mensagem para o Facebook e disse assim, Fernando, precisamos de apoio. E eu mobilizei alguns. No meu carro foram 5. Eu mais alguém levou, mais alguém foi mais. Assim, não é ser criança, sénior. Benfica, para mim, não é só futebol. Não é só pôr o pé na bola. Benfica é uma instituição muito grande. É uma da... assim, eu casei pela religião católica, mas a minha religião é Benfica. Mas é verdade. Mas é assim, eu não me estou a rir porque acho isso ridículo. Estou-me a rir porque acho que isso é aquelas coisas que um gajo ouve e já nem estranha. Minha religião é Benfica. O resto o resto é mítico. O Benfica é real. Pá, a cena linda é ele indignado por causa de sub-17 hockey, meu. É verdade, eu quero passar aqui a palavra. Já vamos voltar a falar das modalidades, porque acho que as modalidades ocupam aqui um espaço, não é? Todos os fins de semana há jogos do Benfica no Norte, não é? Eu quero perguntar aqui ao Hugo. Perguntas sobre como é que é a viagem. Como é que o Benfica joga a um domingo às 9 da noite na Luz? Não é? Como é que tu fazes? Começas a organizar a malta para encher um carro para ser mais barato? Vêm pelas casas? Eu felizmente tenho o privilégio, já conhecer pessoal que tem Red Pass há muitos anos, há mais tempo do que eu, e que vão sempre. E eu só preciso de dizer que sim, que vou. E eles depois tratam de me dizer, tens de estar aqui às certas horas no local X. A preparação para um jogo um domingo ou um sábado, obviamente, é diferente para uma preparação um jogo da Champions. Não é? Nós trabalhamos, obviamente, ou seja, quando é um jogo da Champions ou da Liga Europa, a meio da semana, ou Taça da Liga, ou Taça de Portugal, o que for, e mesmo no campeonato, nós basicamente é arrancar depois da hora do almoço, 3, 4 da tarde, chegar ao estádio. Mas isto tem facilidade de Quem pôr pode, quem pode, não é?
Pronto. de gestão no trabalho, não é? Exatamente, a flexibilidade. Sim, temos essa flexibilidade, claro. Exato, também. Flexibilidade no sentido em que se for preciso hoje trabalho menos horas, mas amanhã compensa. É isso. Ou já no dia anterior compensei. Yeah. Muitas vezes acontece isso. E aí basicamente é sair do Porto, no meu caso, chegar ao estádio, estacionar o carro e entrar logo diretamente no estádio. Nem tenho tempo para ir a relotes, porque a verdade é que o jogo está prestes a começar, ou está mesmo a começar mesmo, e é ver o jogo e arrancar depois, porque já sei de trabalho. Ou sábado ou domingo é diferente, ou se for um feriado a meio da semana, porque aí já conseguimos ir de manhã. Os horários dos jogos para vocês em particular é extremamente importante. Sim, mas como são avisados com antecedência em Portugal, também não é grave. Pois, o problema é esse. Felizmente temos essa. Mas aí nesse tipo de situações, quando o jogo é mais a meio da tarde ou porque é durante o fim de semana, nós já conseguimos partir de relativamente cedo, almoçar a meio do caminho. Por exemplo, no meu caso, gosto muito de ir a Pombal ao Manjado de Marquês, comer o belo arroz de tomate. Espera aí, se calhar a parte do convívio que a malta faz lá, a malta de Lisboa faz nos relotes, vocês fazem pelo caminho. Justamente. Ou fazemos a meio caminho ou já fazemos muito próximo de Lisboa. Recordo-me de almoçar muitas vezes em Aveiras, por exemplo, que é, digamos que é a última área de serviço antes de chegar a Lisboa. E pronto, e mesmo nesse tipo de jogos nós conseguimos chegar relativamente cedo ao ponto de, se coincidir, ver algum jogo de modalidades antes de futebol. Se não, pronto, vamos a uma relota ou ainda conseguimos algum convívio com pessoas, seja do norte ou lá do sul. Aquilo que me satisfaz bastante é, sobretudo nos jogos que têm casa cheia, é a viagem de regresso, ganho ou perca. Ou só para nas áreas de serviço, no caminho, na A1, no caminho de regresso, estão cheios, é de vermelho. Eu arrisco-me a dizer-me desta parte que quando o Estado da Luz está cheio, 20 mil, e se cá estou a ser modesto, Mais. 20 mil são fora de Lisboa. Estamos a falar de... Deve ser mais. Mais. Eu até gostava de ver os Red Pass que temos, que são à volta de 40 mil ou talvez mais, quantos é que são de Lisboa e os que não são. Se calhar muitos de nós ficavam surpreendidos. Mas pronto, é isso. A preparação depende sempre da questão de... Depois há pessoas que podem... Imagina, eu terça-feira vou ver o jogo com a Champions. Por acaso eu consigo arrancar de manhã cedo, mas eu não vou sozinho no carro. Somos 5. E pelo menos há 2 pessoas que só podem arrancar a partir das 3. Portanto, eu tenho que me sujeitar a isso, não é? Porque senão não vou a Lisboa. Ou vou por outros meios de transporte e a despesa obviamente é muito maior. Mas é isso. Eu tenho o privilégio de... Vocês consideram-se privilegiados por viverem perto da luz. Eu olho por outro lado. Eu considero-me privilegiado por viver longe da luz, porque de alguma forma valorizo muito mais a ida ao estado da luz do que vocês. Modesta à parte, não prendo. Não, mas Pronto. é verdade. O privilegiado era nesse sentido, é que às vezes não desvalorizas a sorte que é estar perto, estar a 2 minutos a pé ou 10 minutos de carro. Não percebemos que eu entro atualmente com o meu grupo, quase sempre o jogo já começou. Mas eu também Portanto, gostava de... já é naquela coisa. Gostamos de estar com as pessoas, vivemos o benfiquismo também, enquanto relógio, enquanto tudo isto. João, mas eu também gostava de saber, por acaso tenho curiosidade de saber, qual é a... Estás sem microfone, assim ninguém te vai ouvir. Ninguém te vai ouvir. O que é... Nós temos a ideia da malta no norte e nós estamos aqui a ouvir, mas nós não sabemos aquilo que vocês acham também da malta que está perto de Lisboa, não é? Vocês acham que deviam dar mais, que são um bocadinho mimados? Paulo, agora passa a palavra a ti. Não, tu passaste uma palavra. Tu achas que, sei lá, achas que a malta perto de Lisboa dá o Benfica um bocadinho como garantido? Eu acho que sim, acho que nós no Norte somos diferentes e é um privilégio, eu acho que é um privilégio ser do Norte e ser do Benfica, porque enquanto ainda há pouco disse que vai em cima do jogo, nós é 8 horas antes, já estamos a viver o Benfica, já estamos com amigos benfiquistas, já estamos na festa, no autocarro, porque eu que vou de autocarro é a minha parte. Acho eu. Mas ir Os organizar autocarros pela das casa? casas, não é? Sim. Autocarro das casas, não é? Sim, das casas. Raramente vou de carro. Eu vou aos jogos todos do Benfica, só se acontecer algum problema tipo Covid ou Tu assim. vais de autocarro por uma questão de Económica. de facilidade monetária, de interagir com a malta, de estar com a malta. Acho que é 2 situações. Primeiro,
Uma coisa é irmos num carro e convivermos com 5 pessoas, neste caso conviver com 4. Uma coisa é ir em festa com 50 pessoas e pararmos no Pombal ou na Emialhada, depende da organização de cada autocarro ou de cada casa, neste caso. E conhecemos malta de todo lado, de Santo Tirso, de Braga, de Famalicão, de Marco, de Paredes. E eu tive a oportunidade de já ir com muitas casas, só não fui com a minha casa que é de Paredes. A minha casa que é de Paredes, que eu sou de Paredes, neste caso vou longo, mas pertence a Paredes, nunca fui, mas já fui com Braga, Santo Tirso, Famalicão, agora Famalicão já é outra pessoa particular a organizar, já fui com o Abílio também, que é da Oliveira das Mães. E é mais por causa disso. Eu até às vezes nem vou sempre no mesmo autocarro para variar um pouco. Mas porquê? Para ir absorvendo ali as várias experiências? É sempre... Desculpa lá, achas que é... Nuno, já agora vou entrar aqui no debate. Achas que é uma obrigação do clube arranjar meios? Acho que sim. Acho que pelo menos um autocarro a sair em Braga e a parar em Lisboa não custava nada. Tinha que ser mais do que um. Para os benfiquistas tinha que ser muito mais. Mas mais que meter os bilhetes. Já fazia alguma coisa. Acho que era a obrigação. Tu usavas o comboio Benfica? Não, nunca usei o comboio Benfica. O comboio não foi por causa do Benfica. Foi a CP. Mas eu sou mais para a frente. Mas acho que para aquilo que eu ouço era a melhor coisa que... Ricardo, deixa-me só aqui falar um bocadinho abrangente para todos. Que sugestões reais, digamos, que digam, que acham que o Benfica possa ter com benfiquistas do Norte, sejam eles de Chaves, de Gaia, seja de onde for, para que estejam mais presentes no Estádio da Luz e nos pavilhões da Luz e mesmo nos pavilhões da Norte. Que sugestões é que possam dar Vamos levantar outra vez. para melhorarem a adesão dos benfiquistas ao estádio e aos pavilhões? Os autocarros. Santiago está com cara de quem quer dar sugestões. O Ricardo já viu. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu, tal como o João também, durante 5 anos e meio fui um privilegiado, que estive em Lisboa. Estou agora de volta à minha condição de benfiquista do Norte e à distância, a partir de agora do mês de agosto. Pô, modalidades não apareceu. No caso do futebol em particular, aquilo que o Benfica pode e deve fazer para melhorar a adesão dos benfiquistas do Norte, e estamos a falar do Norte, mas isto também tem aplicabilidade para quem vem do Algarve, por exemplo. Certo. Nós temos tendência a fazer. Mas para o Algarve, o movimento de massa é completamente diferente. Mas também se aplica. Porque, não sei se vocês sabem, houve uma vez que se tentou implementar também um comboio no Algarve. Mas a grande, não houve a grande medida é os horários. E é o Benfica batalhar por ser possível às pessoas planearem a sua vida a uma distância muito maior. Porque estamos a falar de pessoas que muitas vezes têm que trocar folgas, têm que trocar horários, têm que trocar turnos, para poderem estar no dia e hora em que é o jogo, disponíveis e livres e com a sua vida orientada para poder chegar ali. E nós o que continuamos a assistir hoje, e eu não sei até que ponto existe alguma pressão da parte do Benfica e dos clubes em geral, não só do Benfica. Vejo isso de muitos grupos de adeptos que se queixam, contágios e isto e aquilo. Mas da parte dos clubes em si eu não vejo nenhuma preocupação especial com a questão dos horários e com a questão de pressionar-se a Liga e as entidades que organizam as competições para, com antecedência devida, nós hoje conhecemos todo o calendário da Premier League até ao final, conhecemos todo o calendário da Liga Espanhola, sabemos isto tudo, da Liga Portuguesa sabemos as 2 primeiras jornadas, que são para a semana e a 2 sextas-feiras. E portanto, nós não conseguimos. Para quem tem. Eu sou duplamente privilegiado porque não tenho esse tipo de problemas de planificação da minha vida profissional. Consigo geri-la de modo a libertar os dias. Agora, a partir de agosto, não sei como é que vai ser. Portanto, gostaria eu de ter a oportunidade de saber disto com 1 mês, 2 de antecedência, pelo menos, para poder organizar. Mas que isto é o básico. Depois, há, obviamente, outras medidas que se podem implementar. O comboio era extraordinário. Obviamente. Eu cheguei a usar, antes de ir para Lisboa, eu fui várias vezes, lembro-me perfeitamente naquele que me foi mais útil, foi
no jogo em que caiu a lã de vidro no Benfica Sporting. Lembro-me bem, usei um jacaré. Foi o 9 de fevereiro. Entrei com jacarés nesse jogo. Foi dia 9 de fevereiro, era 7 da manhã. Eu fui a ver o jogo, portanto caiu ao estádio e não estava em condições de ser usado. O jogo foi passado para uma terça e eu consegui ainda assim usar novamente o comboio e fui das duas vezes comboio para poder ver esse jogo. Obviamente que isso é uma solução excelente, porque leva muito mais gente do que um autocarro. Um comboio leva não sei quantos autocarros, portanto é um transporte que permite a muito mais Mas gente. isso o Benfica, imagina, o Benfica organizava, ou tipo, alugava 10 autocarros, 10, 15 autocarros. Acho que isso não é financeiramente comportável. Mas não é financeiramente merecido. Estás a perceber o jogo de palavras? Estou a perceber. Para os adeptos, para os benfiquistas da Norte? Sim, eu estou a perceber. Estás a perceber? Sim, atenção. Eu não, Imagina que o comboio o Benfica começava onde? Alguém me sabe dizer? Em Braga. Imagina que tu metes a sair de Braga 7 autocarros, ou 8 autocarros. Assim, eu não sei quantas pessoas levava o comboio, mas o comboio levava muita gente. Muito mais que 7 autocarros ou 8 autocarros. Mas muito mais que 7 ou 8. Deve ser mais. Eu sei, mas 7 ou 8 autocarros já era uma grande ajuda, meu. Estás a ver? Para quem vai, Se calhar já compensa. Não, já acontece. Só que eu acho que isso já É que o acontece. valor, é que não é só o aluguer, é que não é só o aluguer. Imagina, Famalicão, Sabes quanto é que Braga. o Benfica pagava? Pronto, o Benfica, além do aluguer do comboio, tinha que deixar uma caução. E o problema aqui está na caução, que a caução era exorbitante. Estás a ver? Não, acho que Sim, o problema que havia com o comboio provavelmente era a organização do trânsito. Não, Era. isso Ali. eu sei que Acho era, que mas esse o Benfica teve, a nível de prejuízo financeiro, é isso que eu estou a dizer. Também houve uma altura que havia falta de comboios. É verdade. Só tinha comboios. O que eu estou a dizer é que o Benfica era muito mais, financeiramente, era muito mais confortável para o Benfica alugar uma série de autocarros. Certo. Estás a ver? É só isso que eu estou a dizer, porque se tu partires ou rasgares um assento do autocarro, eles não te cativam 30 ou 40 ou 50 mil euros. Claro. É só isso que eu estou a dizer. Certo, eu estou a perceber. Estás a ver? Não? Achas que não? O equivalente do comboio é que era diferente. O equivalente para transportar o mesmo número de pessoas em autocarros é que 7 ou 8 não chega. Era se calhar precisava de uns Eu 20 sei ou 30. perfeitamente isso, eu só estou a criar uma alternativa. A ideia Sim, aqui estou a dizer. é deixarmos aqui Certo. ideias, não é Certo. mais nada. Porque estás a Não, pagar, é se válido. calhar, ser o Benfica a tratar do aluguer dos autocarros ficava um bocadinho mais em conta do que ser uma casa do Benfica de Gaia. Certo. Mas é só isso que eu estou a dizer. Sim, estou a perceber. Ou Se vocês for em acham massa, justo, em ou massa. vocês acham justo. Sério, bastante provocador. E se temos que melhorar o Estádio da Luz sem ser obrigatoriamente com a malta que vem de fora, no sentido? Porque o ambiente de fora, neste momento, é bom. Ou seja, uma das coisas que nos traz aqui é porque é que o ambiente a norte nos estádios é melhor do que na Luz? Porque a malta que está aqui na zona transforma o estádio numa coisa incrível. Os estádios. Tiver, acho que isso é uma coisa que tem sido dita já há muito tempo e acho que acho que é importante falar aqui com esta malta que vai aos jogos aqui no Norte e perceber porque é que as coisas parecem diferentes. Não parecem diferentes, as coisas são diferentes. São Acho que toda a diferentes, gente o nota, apoio quem é está- melhor no Norte. Está no Sul, no Centro ou no Norte, nota que os jogos no Norte, o Benfica o apoio é mais apaixonado. Mas antes disso, eu acho que nós devíamos ter começado, se calhar, por uma pergunta que era a mãe de todas as perguntas, que é ser benfiquista no Norte. Pois, As dificuldades, porque eu vou-vos ser honesto, se calhar vou-vos dar uma realidade que, minuto a cada um. que vocês não têm. Um minuto a cada um para Tem que ser responder. curto, exatamente, para nós vermos que vocês não têm, que é, eu não conheço quase ninguém do Porto de Lisboa. Eu não sei o que é levar com estas coisas a Lisboa. E vocês aqui, Levamos com os Martins. obviamente, o Levamos com os Futebol do Porto Martins, tem cá muitos é um adeptos. paralelo. E, portanto, a vossa realidade é completamente diferente da nossa. A nossa realidade é completamente diferente da vossa. E eu acho que é importante, não só nós sabermos isso, como a malta depois que nos vai ver, também ter um bocado de noção dessa realidade. Portanto, a questão que eu vos coloco é como é que é ser benfiquista no Norte? Um minuto a cada um. Um minuto a cada um. O Paulo ainda não falou. O que é ser... Vou passar aqui ao Paulo. O Paulo ainda não falou. Paulo, tu sentes-te à vontade
Ser benfiquista no Norte, sais com uma camisola do Benfica, um boné do Benfica, um cachecol do Benfica e sentes-te seguro, sentes-te normal? Assim, eu vivi 30 anos, 2 minutos ou 3 do antigo estado das Antas e 3 ou 4 minutos do estado atual do Dragão. Entretanto, saiu para Gondomar. Eu, nessa zona, tenho à vontade porque muita gente me conhece, portanto, eu normalmente ando com fato de treino, pelo menos, ou que a camisola não é muito normal, mas com o fato de treino ando, e para essa zona vou. Agora, há certos sítios que eu sei que não posso ir. Eu, se for para o centro do Porto, arrisco muito a levar uma camisola ou alguma coisa de Benfica. A ir para um shopping em dia de jogo, é muito difícil ir para esses sítios. Eu tenho que saber onde é que eu vou e quanto tempo é que vou lá estar. Mas verdade seja dita, e acho que é justo que se diga, em Lisboa, ao contrário, também provavelmente seria verdade. Um dia de jogo do Benfica no Colombo, gente com camisola do Porto, se calhar também levavam bocas. Bocas levavam de certeza. Não, bocas até pode levar, mas eu por exemplo, eu quando vou ver os jogos, eu vejo pessoas do Sporting e do Porto a passearem lá no meio de milhares de benfiquistas e nunca vi nenhum problema. Piorou nos últimos tempos. Nas relotes hoje em dia é mais bocas, complicado mas bocas, do que era há 10 anos. Mas não se compara. Mas eu vejo pessoas a andar no shopping, teoricamente do Benfica, porque é o shopping em frente ao Estado, e se forem pessoas do Benfica ao shopping do Porto, que é em frente ao Estado do Dragão, é totalmente diferente, pelo menos é a minha percepção que eu tenho. Ter problemas é tal coisa. Eu, se souber por onde eu posso ir, eu não tenho problemas. Agora, é um bocado chato eu estar a passear num sítio e de repente vejo uma pessoa olhar para mim e parece que eu sou um maluquinho. É uma coisa que está. Este gajo está aqui parece um extraterrestre. É uma coisa que está constantemente na tua cabeça. Sim, sei. Eu, por exemplo, eu tenho cuidado de ir com roupa do Benfica se eu for com as minhas filhas. Se eu for sozinho, se eu levar na cara, pá, sou eu que sou. É a minha responsabilidade. Se eu levar as minhas filhas, eu tenho muito mais cuidado de saber com que roupa é que vou e o que é que eu vou fazer, porque eu não quero ter problemas ou ver as minhas filhas a levar algum. Não é insulto para elas, mas para mim, a ver algum problema por minha causa. E eu tenho que ter essa responsabilidade. Sem direcionar a resposta, então, ser benfiquista a Norte é medo, orgulho, confiança. Deixa eu passar aqui a palavra a outra pessoa. Espera aí. Acho que é um bocadinho de tudo. Nós devemos começar desde pequenos. Eu na escola era dos poucos benfiquistas, ou acho que era o único benfiquista da turma, mas dos poucos benfiquistas da escola. E eu sentia o bullying, digamos agora, na altura não havia bullying, agora há, eu sentia o bullying constante de eu ser benfiquista. Acho que foi isso que me fez benfiquista, foi eles gozarem comigo, estamos a falar nos anos 95, 98, na escola, chamavam-me Vítor Bahia porque eu era o melhor guarda-redes da turma e tinha que ir à baliza, porque era o melhor guarda-redes da turma. Não, que na altura não era gordo, agora sim, na altura não era. E tentavam-me puxar, levaram-me aqui para o estado das Antas antigo. Cheguei a jogar futebol e handball aqui nas Antas, mas nunca mudei por causa disso, por ser diferente, porque acho que é um bocadinho de tudo, é um bocado de orgulho, um bocado de orgulho de ser, de respeitar o clube que respeito, nunca mudei, nunca alterei. Mesmo depois de passar todas as dificuldades que acho que todos passaram um bocadinho aqui no Norte, todos passam um bocadinho, se não for na escola é mais à frente, até no trabalho. Eu trabalhei num trabalho que foi no McDonald's na altura, já há 15 anos atrás, e era eu e outro, o Rafael, que era benfiquista, e era insuportável. Eu nunca conseguia ter uma conversa, especialmente se jogasse o Porto aqui no Dragão, já no Dragão, não conseguia ter uma conversa, não conseguia ir eles iam todos, por exemplo, fumar e almoçar a horas, e eu não, que tenho que estar aqui porque tu não és esportista, não tens que ir ver o jogo, não tens que, e se jogasse o Benfica não havia qualquer preocupação se o Benfica jogava ou não. Lembro-me, por exemplo, de quando nós ganhámos aqui, que infelizmente depois perdemos na Luz por 3-1, mas ganhámos aqui por 2-0 com o Fábio Cantrão, foi para aí há 15 anos, foi mais ou menos nessa altura. Eu estava lá a trabalhar e senti um ambiente de cortar a faca, parece que fiz algum mal por ser benfiquista e o Benfica até ganho, que eles chegaram todos amoados, alguns lá ao restaurante e outros estavam lá a trabalhar, e é um ambiente. E nós vivemos isso no dia a dia. Se eu levar um shopping, se eu levar uma camisola do Benfica a um shopping, eu vou levar pelo menos com bocas, levo. Isso é natural. Não vou meter a minha filha numa situação dessas. Ainda ontem estive a falar com o staff, neste caso, da loja do Benfica do Marshall, fui lá comprar bilhetes para a Arouca.
E elas estavam a dizer, todos os dias, constantemente, até vos copem na porta da loja. Pois. Isto, não acredito que aconteça isso nas lojas do Porto. Obrigado, antes de passar às próximas pessoas. shopping E será é que há uma diferente, solução para isso? Ou seja, a polícia atuar diferente, o clube fazer alguma coisa? Como é que se muda um ambiente que se tornou muito mais tóxico nos últimos 10, 15, 20 ou 40 anos de raça? Pá, é ganhar 10 títulos seguidos. É o ganhar? É ganhar 10 Mas campeonatos seguidos. se o discurso é de ódio, o ódio é muito complicado dar a volta. Já? Vamos ver como é que eles chamam. João. Sim. Então, para te responder ao que fizeste, isto aqui assim é um sentimento de impunidade. Eles podem fazer tudo, mais alguma coisa, eles vão ao centro de estágio, ameaçar árbitros, que dá descer de divisão, não se passa nada. E eles são. Como é que é? Não têm rendimentos e tal, e depois têm cortes, não sei. Mas como é que é para essa merda toda? A questão que há aqui, estamos a falar do Benfica e sobre o Benfica. Ser benfiquista aqui no Norte é muito fácil. Muito fácil. É ter uma capacidade como eu tenho. Pá, provocam-me, vão ter que levar comigo. Eu, um sábado de manhã, levantei-me e a minha mulher disse: isto é só tanta água aqui na casa de banho. Vou dar uma vista, né? E eu peguei, vesti, gostava mais à mão. Fato de treino de Benfica, né? E vou. Antigamente era o aqui, agora é o vou lá armar lá. Cheguei lá e vou à procura das bichas, e um anjo, foda-se, os queijos assim, e eu lá. Só para quê? Provoquei tudo lá. E é bem estrongo ali. Isto é assim. Deixa-me fazer uma pergunta. Então, espera aí, sem microfone. Mas aqui é fácil, não sei o quê. Meu amigo, já disse a vários. Eu tenho grandes amigos no Nemo e nos Diabos no mesmo, lá de baixo. Eu nem sou no Nemo, nem sou Diabo. Sou benfiquista. Eles sabem muito bem que eu sou benfiquista. Benfica. Tenho grandes amigos. Se gosto mais de ver ali ou lá, não interessa. E eu disse: é fácil. Eu pago-te uma estadia. Em casa não pagas nada. Mas andas como eu, na cidade de Gaia, com o equipamento do Benfica. Então, peraí, deixa-me só ouvir também ali o Fernando. O Fernando está com arte que quer falar uma coisa. Sem microfone não vale a pena. Falta é aquilo que fez o tempo. Fernando. Sim. Ser benfiquista no Norte. É fácil, é difícil, é uma coisa natural, sais à rua à vontade? Não, é complicado. Um pouco complicado. É evidente que há zonas mais... Eu também sou de Gondomar, como o Paulo. Às vezes ando, sinto mais à vontade perto de casa ou assim, mas vir aqui para o centro do Porto ou assim, ou ir a um shopping, nunca tive esse hábito. Não tenho esse hábito. Aliás, posso contar um episódio que ninguém sabe, há pouco tempo, para vocês verem o que é aqui no Porto. Um dos nossos jogadores de uma das modalidades esteve comigo ao final do dia, aqui perto do Hospital São João, para quem é aqui do Porto sabe onde é a zona, mais ou menos, e o jogador estava com o equipamento do Benfica, eu não, e estavam lá onde eu estacionei o carro meia dúzia de pessoas que pelo aspecto, se não eram do super, parecia, e quando nós vinhamos embora, ele foi interpelado, esse nosso jogador, e eles não o conheceram, e só disse que era um amigo, estava ali comigo, e eles disseram que por hoje passa, mas para a próxima não pode, porque aqui no Porto não pode andar equipado. E era um dos nossos jogadores, não vou mencionar nomes, não interessa. Se fosse jogador, achas que era pior ou melhor? Se eles tivessem percebido que era jogador? Naquele caso não sei, sinceramente não sei. Se calhar seria melhor, penso eu, levaria um atleta do Benfica, de uma modalidade do Benfica, pronto, e acho que encararia melhor, mas não foi fácil, foi ali um momento um pouco tenso e pronto, acabou por correr tudo bem, mas ele foi avisado, obviamente que não o veriam tão cedo lá, novamente,
mas foi avisado que ali naquela zona não se pode andar com equipamento, é proibido usar o equipamento do Benfica. Portanto, para verem um pouquinho do que é, não é regra, não é? Mas acontece muito. Picado, só pegando nesta história do Fernando, também do outro Fernando, vocês não acham que são estas histórias que são reais, que é a dificuldade de ser benfiquista no Norte, que eu acho que é difícil nesse sentido, mas é especial, não é isso que faz mais um benfiquista do Norte sentir na hora da vitória e na hora da derrota um orgulho imenso? Eu acho que... Quem é que é? É ser benfiquista. É o ser benfiquista. O Helder ainda não falou, se calhar o Helder. Helder, pai um pau. Põe em baixo. Ganhaste, está-se bem. É só mais uma quinta-feira, não é? É verdade. Helder, força, desculpa. Boa tarde a todos. Ao Sérgio. Tibério. Não percebi. Tibério, o João e o Nuno Picado. Conheço-vos ao João, já conheço há mais anos. Vi aqui ao Santiago também. E ao Cado. Ora bem, ser benfiquista no Norte é complicado. É muito difícil. Eu cresci num sítio onde, depois nas escotas do Peitorado, os árbitros passavam a 50 metros da minha casa. Portanto, não sabia a casa ao certo, mas sabia onde é que morava o Pinto da Costa. Portanto, eu cresci, eu era miúdo, eu ouvia que havia viagens, havia meninas para os árbitros. Portanto, quando saiu as escutas, para mim saíram por defeito. Porque aquilo é muito mais do que aquilo, é muito mais. Isto, se houvesse escutas nos anos 90 e 80, então é muito mais. Claro que o Porto ganhou alguns campeonatos porque tinham melhor equipa, zero dúvidas sobre isso. Mas há sempre uma mancha negra nas vitórias deles. Sempre. E depois eles têm um ódio ao Benfica, que é um ódio de morte. Eles, se tivessem um botão para carregar, para acabar com o Benfica, eles carregavam e para eles acabavam com nós. Deixavam-nos em pó. E o Benfica não sabe lidar com isso. Infelizmente. Acho. As direções do Benfica não sabem lidar com isso. As direções. Quando digo Benfica, as direções do Benfica não sabem lidar com isso, ponto final. Porque isso viu-se no ano do Penta, do possível Penta. Ali era... Por isso é que eu nunca mais perdoei o Luís Filipe Vieira, nem vou perdoar nunca mais até a hora da morte. Ali... Nós vinhamos para cima a falar disso. Eu já não gostava muito do Filipe Vieira, como é óbvio. Mas aquele ano é imperdoável. Aquilo, o Vieira tinha que se penhorar até à ponta dos cabelos, o que fosse. Aquele campeonato tinha que ser nosso, 10 por 1. Mas amigo também não chateia amigo. Exato, eu não ia chegar agora, Quer Pronto, quer dizer, exatamente. O Sérgio, quando vai à minha casa, é bem tratado. O Picado não, mas o Sérgio é bem Por isso tratado. foi mais tarde o porquê daquele facilitismo todo, se calhar, não é? E acabamos por perder o campeonato por acaso, aquilo foi também por sorte para o Porto. Quer dizer, aquele jogo em casa com o Porto, quer dizer, perder no último minuto. Naquele ano foi penabice. Mas voltando atrás, um exemplo de ser benfiquista no Norte, por exemplo, eu quando deixo o meu carro no mecânico para a revisão, eu tenho o porta-chaves do Benfica, eu saco o porta-chaves fora, não deixo lá a chave com o porta-chaves, ponto final, porque eu não sei quem é que vai pegar no carro e quem é que vai fazer, eu não sei, se me estragam mais ou menos, eu não sei. Sair à rua, não sei quem é que foi os dois que falaram, sair à rua equipado. Sair à rua equipado não é nada fácil, há sempre bocas, há sempre olhares. Há sempre. Sentimos sempre. Como é que eu hei de dizer? Olhados, sempre, sei lá. É complicado ser benfiquista no Norte. Não quer dizer que seja melhor que os benfiquistas de Lisboa, não é nada disso. Sentimos de uma forma diferente. Por isso é que quando ganhamos sobre o Porto, festejamos mais, dá-nos mais alegria. Porque o Porto é o inimigo do Benfica, não é o Sporting. Esqueçam o Sporting, esqueçam isso. O Sporting não conta para nada. Mas é uma questão geográfica. Porque nós, reparem, nós sofremos. Mais amigos do reparem, nós sofremos pentas, competições europeias do Porto, reviravoltas espetaculares do Porto contra nós, meu. Quer dizer, o que é isso comparado com o que o Sporting ganha? É zero. É zero, quer dizer, zero. O Sporting ganha. Estamos a falar agora atualmente. Atualmente, não, desde que eu conheço o futebol, o inimigo do Benfica é o Porto. Ponto final. Sim, mas o Porto é uma coisa da partir de 80, não é? Pronto, desde que eu comecei a nossa geração. Ou seja, está ali aquela geração que antes de 80 não havia Porto. Posso cometer aqui vimos 3 títulos do Sporting. O Hugo sabe aquilo que eu vou contar, o Hugo sabe. E está-me sempre a tirar à cara, o Hugo sabe, está-me sempre a tirar à cara. Eu tinha 8 anos e o Porto é campeão europeu. E eu, miudinho, festa, carros a apitar, quis ir para a rua festejar. Eu lembro perfeitamente. Isso é para cortar. Não, só para vocês verem como é que é o Porto. Pedi ao meu pai, mas sempre Benfica, nunca
uma coisa azul, o meu pai não tinha, nem a minha mãe. Fui para a rua, para a estrada, para quê? No ano a seguir, o Benfica vai à final das Campeões Europeus e perde. Eu estava a ver depois E ouves os carros a apitar na mesma? Não, estava a ver o telejornal e os gajos do Porto fizeram um funeral ao Benfica com caixão e tal. E eu disse, eu tinha 9 anos, no ano a seguir 9 anos, disse. Aí é assim. A partir dali, cruz em cima. Claro. Eu tinha 8 anos, 15 anos. Miudinho, festa, um gajo que era essa. Mas nunca, sempre Benfica, é isso. Nunca vacilei na vida, nunca. Não vacilei nada, não vacilei nada. Eles passam aí entre eles. Sublinhar só uma situação. Nós estamos a falar muito de ser benfiquista do Norte, mas estes problemas que nós temos aqui de ser benfiquista do Norte é mais aqui. Gondomar, Porto, Centro, São Pedro da Cova. Porque se nós formos para Vila Real, que ainda é mais a norte, 90% lá é benfiquista. Se formos a Braga, 50-50 e o resto é barcarense. Se formos a Guimarães, não existe. Existe lá benfiquistas, mas não é lá ninguém. Mas estes problemas que nós estamos a falar é mais aqui mesmo ao redor, Hermesinde, São Pedro da Cova, Gondomar, Porto. Estás a dizer que é um problema aqui no bairrista? Sim, exatamente. É aqui à volta, porque se nós formos... Nós dizemos isso ao almoço. A questão é que o Futebol Clube do Porto criou uma linha de comunicação que diz que é a voz do Norte. Mas o Norte não é o Porto. Há mais benfiquistas do que portistas aqui no Norte. E falamos isso ao almoço. A malta de Chaves não é do Porto, ou a malta de Bragança. A forma como criar uma narrativa de que eles são a voz do norte do país. Não são. O centralismo do Porto, simplesmente, é centralista em relação à zona norte, tal como a malta de Bragança. Sim, mas, por exemplo, eles tiveram a partir do momento em que eles, a partir de 80, que têm aquele grande volume de conquistas. Pá, no Barreiro, no Barreiro não vi ninguém do Mas pode ser pessoas, a questão é, eles não são a voz de uma identidade de uma região. Não estou a falar do Norte sequer, não, do Norte. Portanto, eles são da cidade. Por isso é que durante tempos havia aquele mito, né, que diziam, o Braga é Benfica, eu sou benfiquista, sou campeão, não sei o quê. Pá, se calhar, Porto também era assim, não? Olha, sim. Ou seja, nós acho que é interessante ouvirmos aqui o Batista, porque o Batista é de uma geração diferente da nossa. É o Vitor. Sou o Batista, já disse. Batista. Não, eu sei que tu sempre estamos a falar de época Pinta Costa dos anos 80 para a frente. Há mais rivalidade antes disso, não é? Como é que era mais ou menos a rivalidade nos anos 80, 70, por aí? Já era assim tão vincada como é hoje? Ou era uma coisa natural e normal? Passou a ser quando Pinto da Costa entrou para o posto. Aliás, a coisa de... Quando o Benfica ficou campeão aqui no Porto, houve aquelas bolas de golfe. Eu fui ver... havia muitos benfiquistas no hotel. E eu não levava uma camisola. E eu, mais filho, não levava uma camisola sequer. A polícia chegou à minha beira atrás. Eu tive de dar uma volta para um quilómetro para ir lá para a beira deles. O mais me espanto é que passado, 20 metros à frente, vem um casal com um miúdo, 10 anos, e fica a merda, e não deixou passar. E isso, a realidade nos anos 80, nós tivemos também jogos quentes, o Carlos Manuel aqui nas Antas, por aí fora, aí já as coisas eram duras, mas era assim tão... O benfiquista já nessa altura não podia andar no Porto na altura não se vendia equipamentos, nem cascóis, mas já havia esse receio ou a coisa era mais natural? Havia, porque a polícia não passava cartão. A polícia, neste momento, acho que ajuda ao Porto. Eu tenho um exemplo muito grande. Quando houve as bolas do golfe, houve um adepto portista que tinha as bolas, o carro Mercedes, meias bolas do golfe, ele disse, isto é para a morada para amanhã. Estava lá um subchefe de uma polícia que foi até num jogo de futsal e um agente viu as costas e começou a sorrir. E eu fui apontar por ele, eu fui apontar ao polícia se aquilo, porque é que não podiam tocar e ele me meter na minha vida. Está a ver? Porque a polícia é cumpre com isto também. Ela sabia que havia bolas de golfe, mas não fez nada, não sei porquê. É algo que vocês concordam? Vocês acham que a polícia
devia ter aqui um papel mais ativo, se calhar não sempre, né, que é difícil, mas em dias de celebrações e dias de jogos a polícia devia ser mais ativa aqui a controlar estas até o coisas. Benfica fez questão de... Por exemplo, se nós lembramos, houve uma altura que era desporto atacar o autocarro da Benfica, não é? E de Guimarães Não também. sei o que é que ia falar, mas houve uma altura que era desporto atacar o autocarro da Benfica sempre que vinha jogar ao É assim, a minha opinião sobre isso é que eu não tenho memória pessoal portanto, do início e desde que o Pinto Costa foi eleito Presidente do Porto, portanto eu não era suficientemente crescido para me lembrar disso. Mas o que aconteceu e aquilo que eu tenho presente, pelo menos do que vou lendo, é que a partir de um determinado momento passou-se a criar um inimigo do Porto, um inimigo fictício para unir as tropas em volta deles, que é o centralismo e o Sul, e com isso tudo projetado na imagem do Benfica, por ser o maior clube e por ser um veem clube nacional. benfiquistas a absorver essa ideia? Não, benfiquistas não, mas portistas todos, ou praticamente todos. No sentido de começarem a beber desse ódio contra a malta do Sul? Não. Porque há pouco tempo houve... Eu estou a perguntar isto pelo seguinte. Há pouco tempo houve alguma troca de opiniões sobre a malta do Norte, porque a malta do Sul, isso vai haver sempre, não sei quê. isso vai haver sempre, são pessoas diferentes. E Santiago, não é isso. A pergunta é, tu achas que o ódio se deve combater contra o ódio? Não, mas deixa-me só concluir o meu raciocínio. A minha questão é esta. Há a criação quase deste mito do centralismo e de tudo que é tudo contra nós e nós contra eles todos, ponto. E depois, a juntar a isso, durante muitos anos foi criada uma rede de influências junto, inclusivamente, às autoridades. A atuação da polícia é diametralmente oposta em Lisboa e no sul do país, por comparação com aquilo que acontece aqui, e que, portanto, dá conforto a quem cria este inimigo comum para eles e que depois passa não só da teoria, mas também passa muitas vezes à prática, que é com estas coisas das agressões, de receber o autocarro à pedrada. A minha questão é, o ódio é ao Benfica, é à malta do Sul. Não, isto é assim. Confunde-se tudo. Confunde-se tudo. Eu acho que o Benfica é a imagem e é a instituição, neste caso, onde se projeta Queres uma comparação que corporiza este mito que foi criado. Ou seja, cria-se um mito e depois é preciso alguma realidade para corporizar este mito. O que é que a malta odeia? E a corporização do Benfica e nos adeptos do Benfica. Alter globalização, e quem está cá, odeia o McDonald's, Coca-Cola, Marlboro. Há marcas que representam o teu inimigo comum. E o Benfica passou a representar o inimigo comum para certas pessoas. E é isto. Olha, então deixa-me, fugindo agora, vou fazer assim estar a meio campo. Vamos falar de coisas boas. Uma violência. Já falámos das dificuldades, vamos falar das coisas boas. Muitas vezes a malta diz support your local club, ou seja, vamos apoiar o clube local. Como é que se apoia o clube local quando como o clube que estamos está muito longe? Ou seja, que clube é que vocês apoiam? Podes. Ou seja, foram influenciados a apoiar o clube local? Tem também o clube local além do Benfica? E usando aqui como gancho aquilo que o Santiago estava a dizer, ou seja, e colocar ainda assim esse assunto para canto, no meu caso em particular, ou seja, eu ser do Benfica, e obviamente também tenho o meu clube local, ou seja, o meu avô ajudou a fundar um clube em 1919. Pronto, e esse é verdadeiro meu clube local, como eu costumo dizer, eu tenho um amor e tenho uma paixão. Paixão é o Benfica, porque é uma coisa que se vive. Mas queres partilhar qual é o teu clube local? Não vais dizer que é o Porto. Não. É um clube fundado em 19 de maio de 1919, que se chama Sporting Clube da Cruz, apesar de ser Sporting Clube da Cruz. Que deu um único atleta, assim, o maior nome foi o José Nuno Azevedo, que foi o elemento que teve mais, sim, do Sporting Clube Braga e tal. Mas pegando como gancho nisto que o Santiago estava a dizer, naquele cavalo de batalha que foi criado na final da década de 70, década de 80, Pedroto e Pinto Costa, e aquela tempestade perfeita que depois deu uma série de vitórias, e eu conscientemente nunca poderia apoiar um clube com uma gênese, em minha tenra idade, associada a coisas de ódio.
precisamente. E agora, fazendo aqui um pequeno parênteses, vocês alimentam muito o meu benfiquismo, porquê? Porque é uma postura um bocadinho diferente. Pela positiva, não é? Pela positiva, precisamente. E eu não consigo ter uma postura de um discurso bélico, nem miliciano, porque aqui, como o Santiago estava a dizer, ou seja, no meu clube da minha terra, eu não me revejo nestas coisas todas. Okay. Ou seja, porque todos nós sabemos aqui que à nossa volta existe aqui um clima, quase utilizando aqui uma figura fácil de interpretação para toda a gente, quase de espírito siciliano, no pior que isso traz. Ou seja, logo, o clube da minha terra será sempre o clube da minha terra, mas depois existe uma coisa que é diferente, que está à pele, ou seja, que é uma coisa globalizada, que para nós, independentemente da distância, está presente no dia-a-dia, hoje em dia, porque fazemos parte desta geração muito presente através de redes sociais, do contacto convosco, ou seja, com quem outros camaradas que sejam por fóruns ou outra diferente, todos nós teremos a nossa terra, que muitas das vezes é o clube da terra dos nossos avós, ou aqui no norte acontece muito isso, termos aldeia, não é o meu caso, a minha aldeia é freguesia de Paranhos, por acaso dista poucos metros do antigo estado das Antas e agora do estado Mas Paranhos também era Benfica, portanto. Sim, Salgueiros que também era uma pedra basilar aqui na democracia e fez muito também um bocadinho por isso, mas mesmo em relação aos Salgueiros, temos a mesma freguesia e o deles quer a distância. E se tivesse também um botão para acabar com eles, se calhar esses era capaz de acabar com eles só por ser pelo da freguesia e apenas isso. Mais clubes locais. A relação com clubes locais. Sim, quando alguém vos diz support your local club, não é? Qualquer coisa assim, apoiem o clube da vossa terra, o que é que vocês sentem? Porque a verdade é que vocês estão longe de Lisboa, não é? Queres responder, Hélio? Normalmente pergunto se casaram com a sua vizinha. É verdade. Mas 99,9% das pessoas nunca. Mas entendes a questão, não é? Apoiar o clube local, da tua terra. Sim, entendo. Achas que isso é importante? Até entendo. Apoiar um clube que está a 300 km de distância é esquisito? Eu entendo isso. Não entendo é a maneira como eles questionam isso. Não pode. Eu tenho que escolher o Porto. Ou Vila Novense, ou Boa Vista, não tenho. Sim, mas isso é um bocado hipócrita também eles usarem esse argumento. E mais. Quando partes do princípio que muitos deles vivem ao pé do Bessa. Não, da República da Boa Vista. Então, mas porquê é que não apoias a Boa Vista? Não, mas atenção, é tipo os outros que vivem na Póvoa, né? Vivem na Póvoa e... Exato. Mas toda a gente sabe que o Lessa não é o clube daquela zona. O princípio é, por exemplo, na Alemanha não seres do Bayern se vives em Hamburgo, em Itália não seres das Juventus. É cultural. João, tudo bem. Não é igual. Mas o Benfica não é um clube local, é nacional, internacional até. O Benfica é um clube mundial. Mas quando acontece outros países, nós temos um amigo. A Juventus, que tem em Turim, onde a malta do Turino, a Juventus é um clube nacional. Não, o Juventus e o Benfica é um clube Turim, o Juventus não é menor, é minoritário, é claro. Eu tenho um amigo que está de férias em Cabo Verde, que o Santiago também conhece. Só Benfica, só dá pessoal com quem vamos aulas Benfica, coisa enorme. O Benfica é uma coisa enorme. Uma coisa... Sim, e isto só abrandou porque o Porto foi campeão. Mas ele foi para Monsanto. Isso tem uma explicação mais ou menos histórica. Eu, quando era miúdo, eu ia sempre, fui muito mais vezes, até ir viver para Lisboa, fui muito mais vezes, se contar, às vezes fui muito mais vezes ao estádio Mário Duarte do que à Luz. Eu sou da Albergaria Velha. És da equipa ao Fimose. E tinha um tio que todos os 15 dias, que o Beira-Mar jogava em casa, eu ia para a casa da minha avó, aí às 2 e pouco, até que as palavras mágicas soavam: Pedro, vamos ver o Beira-Mar, e eu, pumba, todo contente, o Beira-Mar na segunda, na primeira, ia muitas, e era benfiquista, já só Benfica, mas onde eu ia ver o futebol era o Beira-Mar, e tenho uma ligação muito grande. Tens carinho pelo clube? Tenho muito carinho pelo Beira-Mar, adoro o Beira-Mar. Caiu, por exemplo. E o clube caiu, e eu já fui lá ver jogos com eles no terceiro e tal, e tudo mais, e adoro o Beira-Mar, gosto muito de ver o Beira-Mar. Agora, o meu clube é o Benfica. E Benfica Beira-Mar, e Beira-Mar Benfica. Beira-Mar não é a tua zona sequer de... É o distrito, estou a 15 minutos. O Ares diz muitas vezes, diz que é o clube nacional dele é o Marítimo e o internacional é o Benfica. É para não dar a volta à coisa. Até porque nem sequer, na minha freguesia nem sequer há futebol sénior, só há no concelho, portanto eu tenho que me deslocar para apoiar alguém, era o Beira-Mar.
Sim, mas eu tenho estima pelo meu Barreirense, mas não é uma coisa que... Mas quando é que foi a última vez que foste Barreirense? A última vez? É o gosto que a tua terra tenha sucesso. Mas lá está, Sérgio. Mas é o Mas lá está. a paixão, o amor ao Benfica. Mas lá está, o meu pai não ia à Luz. O meu pai é benfiquista, não ia à Luz. Esse meu tio também é muito benfiquista, também não ia à Luz. Eu não ia à Luz de qualquer maneira. O estádio que eu visitei muito mais vezes quando era miúdo era o Mário Duarte. E é o Mário Duarte. Certo, mas, por exemplo, falta mais respostas sobre o meu pai era sportinguista, meu. Se fosse estar à espera disso, estava lixado. Uma coisa, por exemplo, uma coisa que às vezes mais respostas sobre tudo locais. Sobre um bocadinho sobre esta temática que é o Benfica, muitas vezes pensa-se que o benfiquista do Norte tem influência normalmente de pessoas do Norte ligam ao Porto, então tens que ser do Porto. Mas porquê é que tens isso? Não é um mau princípio, é um princípio que às vezes algumas pessoas, eu não estou a dizer que é o meu princípio. Eu vou entrar um bocado. Esta é uma boa questão porque acho que é um princípio que as pessoas de Lisboa têm. Exatamente. Não é, mas é um princípio errado. Mas existe. Mas existe. Nós devíamos fazer a apresentação, nós para cima, vou desvendar aqui. Nós para cima viemos a falar de apresentações e não sei o quê. Nós devíamos fazer a apresentação da equipa do Norte. Do Porto. Isso já era mais difícil, mas o Norte era... Mas não voltava a equipa Mas o Norte toda. acho que era... Não Acho que um voltavam ano... todos. Acho que um ano podia ser. Mas só um bocadinho que eu acho que é importante às vezes alguns benfiquistas perceberem isso. Como é que é a história de cada um de vocês? Como é que se tornaram benfiquistas? Eu acho que às vezes é fascinante perceberem isso. Como é que uma pessoa do Norte... A maior parte do pessoal aqui tem 30, 40, onde o Porto nos últimos 35 anos, a realidade é esta, tem dominado o futebol português, como é que se tornaram benfiquistas e não deportistas, se calhar, como muita parte da família vos encaminhou para isso. Se o Fernando já tem 70, a maior parte da malta tem... Essencialmente, nasce... Olha. Passa aí, amigo. Obrigado. Eu tenho 55 anos. Eu lembro-me do Benfica. Lembro-me do Benfica. É fácil. A ver quando o Bento começou a roubar lugar ao Zé Gato. É daí que eu me lembro do Benfica. Portanto, ninguém me disse para ser benfiquista, ninguém me disse que havia o Porto. Eu posso dizer que só descobri o Eusébio em 82, do Mundial de Espanha. Mas o que é que o fez ser benfiquista? Identificou-se com o clube? Os valores do clube? Eu conhecia o Bento. Foi por causa do Bento? Sabe onde é que é o Bento, João? Não sei se foi por causa do Bento. Repara, eu na altura lembro que o meu irmão tinha uns cromos, colecionava uns cromos muito bonitos na altura, com umas fotografias engraçadas, e lembro-me de ver o Tony, e pá, aquilo impressionou. Portanto, mas não foi pelo Tony que eu fui pelo Bento, não sei por que razão. Pelo bigode. Não sei, repara. A minha primeira preocupação no jogo era ver se o Bento jogava. Pronto, se o Bento não jogasse eu já ficava chateado. Eu posso dizer que eu na altura teria, não sei, 74, teria 7 anos. Portanto, vocês, se calhar a maior parte de vocês não imaginam sequer o que é que seria a falta de comunicação que havia em 70, não é? Portanto, eu nem sabia onde é que era Lisboa. Eu morava em Lourdão, não sabia onde é que era o Porto. Portanto, estás a ver a falta de comunicação que tínhamos. Portanto, e eu lembro-me disso, eu lembro-me de... O pessoal diz que é mentira, mas eu lembro-me de estar um domingo e haver um burburinho muito grande, que o Benfica ia jogar contra um clube qualquer e eu não sei o que é que se passava. E eu estou convencido que esse burburinho foi quando o Benfica foi jogar a Beira-Mar por causa do Eusébio. Eu sei que eu tive ali o jogo todo à espera que o jogo começasse, só se falava não sei de que, e eu estava preocupado era que o jogo começasse. Pronto, essencialmente era isso. Eu lembro-me de em 70 e... Quando fomos jogar à Rússia, que o Bento defendeu 2 penaltis e marcou 1. Sim. Eu lembro-me desse dia à noite, do jogo acabar, e eu junto a uma laranjeira, espetar um pau, e com uma bola que mais parecia um melão, simular os penaltis todos que o Bento defendeu, e o penalti que ele marcou. Portanto, agora, se me perguntares quem é que te fez benfiquista, nasci benfiquista. Não sou mais benfiquista de ninguém. Mas deixa-me só interromper. Nunca tinha jogado, alguma vez jogou futebol? Joguei depois disso, joguei futebol. Depois? Sim. À baliza? Comecei na baliza. Comecei na baliza, mas não quis... Respeita os guarda-redes! Respeita os guarda-redes! Não, mas comecei na baliza e nos paralelos atiravam-me para o chão, esmorravam-me todo e depois o fascínio do golo é mais... Que é engraçado a cena do Bento, meu. Porque nós sabemos que vem de uma cidade incrível. Falso. Não é isso, não. Mas é cena... Falso. Mas essencialmente o Bento é o meu único ídolo e pelos Benfica passaram jogadores grandiosos, magníficos,
vale a pena. Mas, Nuno, este tipo de histórias eu acho excelente e conhecer cada história, porque que cada pessoa se tornou um benfiquista mesmo no Norte. Eu sei que nessa fase, se calhar, desculpa a expressão, mas é um bocadinho mais fácil, porque o Benfica nessa fase, digamos que ainda era dominador. Não, mas repara, mas é que eu nunca vi o Benfica assim. Eu com 7 anos, se calhar hoje em dia os miúdos com 7 anos pegam no telemóvel dentro do dia, eu com 7 anos não tinha acesso a nada. Certo. Eu não sabia o que era o Benfica. Eu era benfiquista. A primeira vez que fui ao Estádio da Luz já foi em 88, quando jogámos os quartos finais com o Anderlecht, antes do jogo com o Marselha. Foi a primeira vez que eu fui ao Estádio da Luz. E só a partir daí é que comecei a ir mais vezes, principalmente aqui no Norte, porque deslocarmos ao Estádio da Luz não era assim tão fácil como é agora. Claro. Que é para arranjar bilhetes, que é mesmo a nível logístico. Portanto, eu consegui o Benfica aqui no Norte. Matosinhos, Penafiel, Guimarães, Braga, aqui ao lado, Obessa, muitas vezes Obessa. Aqui ao lado Lessa, não é? Aqui ao lado. Lessa, não é? Não, aqui ao lado, nós outros aqui embaixo, estou sempre a desejar que aquilo comece a deslizar e acabe no rio, mas nunca acontece. Mas pronto, não há nada a fazer. Mas é isso. Portanto, mas é engraçado que começou a ir tarde, a primeira vez foi ao estádio, é tarde. Para todos os efeitos, Porto, quer dizer, peço desculpa, o Norte ainda ficava mais longe. Muito mais longe. Não é? Deixa-me fazer aqui na onda, já falámos das dificuldades, já falámos das coisas difíceis e eu queria saber qual é que é a vossa melhor memória do Benfica aqui no Norte. Espera que falta uma resposta ali. Do quê? Do Paulo? Então, mas eu posso passar a bola ao Paulo. Qual é a vossa melhor memória do Benfica? A Norte, não é de sempre, é a Norte. Um jogo que tenho ido ver, de uma vitória do Benfica aqui a Norte, Deus tenha dado um gozo. Campeonato? Então, peraí. Paulo, já te passa. Eu tenho dois do Lima. Ok. Lima. Mas porquê? Mas explica porquê. Ou seja, onde eu quero chegar é... Jonas do Bessa para vocês uma vitória do Benfica aqui, especificamente quando aquele rival que nós sabemos, é mais especial por tudo aquilo que vocês passam? Sim, claro que sim, muito mais especial. Eu lembro-me dessa particularmente, fui ver, acompanhei esse campeonato e foi um campeonato muito bom, não é? Muito bom em termos de resultados. E esse jogo especificamente, sim, acho que deu... O Benfica, se não me engano, já não era campeão há alguns anos, 11 anos, se não me engano, 10 ou 11 anos. Portanto, havia aquela situação, 11 anos sem ganhar, a ver os outros festejar, era duro e difícil. Portanto, foi o extravasar de muitas coisas. E também me lembro, o jogo do Bessa, e lembro-me antes de um jogo Gil Vicente-Benfica, que foi em Braga, que o Benfica ganhou, se não me engano, 3-0. Fomos também campeões nesse ano. Eu também fui ver, já foi antes, em 94. Exatamente, também fui ver esse jogo, também tenho essa recordação. Pronto, basicamente há muitas mais. O Elas estava a falar na questão da Liga Europeia, falando não de futebol, de hóquei patins, que conquistamos no Melão Caixa, foi muito bom, foi interessante. Há muitas, apesar de tudo, e ultimamente, até nos últimos anos, tem havido boas recordações, mas essa do Gil Vicente em 94 e eu já com 24 anos e a do Bessa, pronto, marcaram mais um bocadinho. E há uma... Peraí, deixa-me só passar a bola ao Paulo. O Paulo também quer dizer. Paulo, melhor recordação do Benfica aqui no Norte. Assim, eu tenho duas. Assim, a principal foi por várias razões, por 2 ou 3 razões, foi aquele ano do Jonas. Foi um jogo que correu muito mal à equipa, a equipa jogou muito mal, mas eu tive uma peripécia que o único campo que eu fui agredido foi nesse jogo. Esse jogo foi um bocado diferente porque fomos um grupo de 5 colegas e pronto, eu fui o único otário, lá vai ter aquilo que eu falei antes, com camisola do Benfica. Fui o único otário com camisola do Benfica e no caminho para a Avenida da Boa Vista, que íamos ter lá com outros colegas, vinha um grupo de 10, 12, metade deles passou para o nosso lado e eu já vi que vai dar problema. A sorte que eu tive foi, o primeiro que passou só me deu um encosto, aquela de não se desviar e deu-me um encosto, e o segundo de trás foi para dar soco. E eu, por acaso, tive a sorte, baixei-me, levei na parte de trás da cabeça, mas fui agredido. Pronto, eles começaram a dizer aquela questão que o João me disse, que tu não és, aqui não podem andar com camisolas Benfica, tu não és daqui, não sei o quê, vai para a tua terra, aquelas coisas normais. Pronto. Os gajos que são uma rotunda. É tal situação. E esse jogo foi porque aquilo que representou para o Benfica não foi campeão nesse jogo, mas se calhar foi o jogo decisivo.
Esse jogo teve essa questão para mim. A entrada também foi muito difícil porque aquela questão isso enquadra-se tudo naquilo que se falou até agora. A questão da polícia foi muito difícil entrar nesse jogo. Tive quase 1 hora para entrar nesse jogo. Fui para lá, tentei entrar cedo, mas tive quase 1 hora. Entrei mesmo em cima do apito inicial. Mesmo lá dentro foi complexo porque a bancada estava sobrelotada. Estava mais gente do que era possível naquela bancada atrás da baliza. Portanto, por isso tudo, foi aquele jogo que eu considero melhor. Há um jogo que para mim é histórico. Por muitas coisas, porque foi o meu primeiro Porto Benfica que eu vi, foi os 2-0 de César Brito, era miúdo, era terrequito, naquela altura toda a gente não havia setores para o Benfica e setor para o Porto, era tudo misturado, a superior atrás da baliza era tudo misturado, era portistas, benfiquistas, tudo. Foi um jogo complicado porque os benfiquistas estavam todos encolhidos, não havia ninguém a fazer festa. Só quando o Benfica marcou o primeiro golo. Eu lembro do meu irmão dizer quando entrou no estádio: disse, olha, não faças, se o Benfica marcar, não festejes, nós vamos aqui ver o jogo, mas não festejes. Primeiro golo demos um salto, mas foi daquela. O meu irmão disse, puxa, mas vamos calado. Quando foi o segundo golo, porque os adeptos do Porto começaram a sair e a partir daí pronto. Eu acho que o Vítor Paneiro, quando falou convosco, disse que a partir daí apareceram bandeiras, é impressionante. Aquilo que eu tenho em memória é de ver, olhar para o lado e só ver bandeiras do Benfica. Aquilo parecia que não havia ninguém do Benfica e de um momento para o outro era só bandeiras, cascóis, tudo aos saltos. É a primeira recordação que eu tenho, porque foi o meu primeiro Porto Benfica, o Benfica Porto. Mas hoje era mais complicado este Melhor memória do Benfica aqui no Norte? Que eu estava no Norte foi com a Reconquista. Durante o ano foi muito difícil para nós, temos sempre 7 pontos e depois recuperamos isso porque foi para mim particularmente. Porquê? Porque o Benfica, a minha filha nasce no dia 8 de Fevereiro e o Porto nesse dia empata com o Moreirense e passado 2 dias, no dia 10 de Fevereiro, o Benfica dá 10-0 ao Nacional. E isso marcou-me. Eu sofri muito durante esse ano porque eu tenho um estabelecimento público e convivo com tudo, né? Embora seja em Valongo 50% é benfiquista, se calhar mais, mas nesse ano quem falava mais eram os portistas e eu tinha que levar com eles e não estava numa fase boa de ir aos jogos. Agora vou aos jogos todos, mas na altura não ia. E levar com eles durante o ano todo e depois minha filha nasce, eles empatam com o Moreirense. Nós dámos 10-0 passado 2 dias. Uma das coisas que eu queria, e nós já estávamos a 7 pontos em dezembro, e eu gostava que a minha filha fosse campeã nacional, que a minha filha, no ano que nasceu, neste caso, fosse campeã nacional, mas eu estava a ver as coisas mal paradas, mas realizou-se esse desejo. E é por isso que tenho outras memórias, mas esta foi a nível particular, foi o que me deu mais pica, porque levei com eles e ao fim festejei. A minha filha nasceu e o Porto empatou com o Moreirense e eu festejei, neste caso, o nascimento da minha filha, mas ao fim a minha mulher dá por mim e eu... Deixa-me só fazer-vos mais uma pergunta. Deixa partilhar, Não estão todos. O Santiago ainda não partilhou. Não estão todos. Curtinhos. Primeiro o Helder, peraí. Mas assim curtinhos que é para dar para todos. Melhor memória do Benfica. Mas passa... Liga Europeia de Hockey 2005. Dragão. Foi brutal. O Benfica perde tudo nesse final da época e depois ganhar aquela Liga Europeia ao Porto aqui 2013. 2013. Foi. Eu se tivesse uma câmera a filmar o meu festejo, eu tive um quarto de hora depois do jogo acabar a saltar sozinho, festejar em frente da televisão. Um quarto de hora no mínimo. Mas deixa-me só abrir um parênteses. Tu achas que nota-se uma aproximação grande desta gente às modalidades? É um facto. É um facto. Tu achas que tem a ver com o facto de, durante muitos anos, não ganharmos nada? Não. Ou não tem nada? Não, eu acho que não tem nada. Isso aconteceu no Ou Sporting. uma coisa não... Quem gosta das Isso aconteceu no Sporting. Achas que é o mesmo que aconteceu no Sporting? Que o Sporting incentivou a questão aqui do Vietnã, estás a ver? A questão deles... O facto de não ganhar no futebol levou a que eles ganhassem e o Bruno Carvalho explorou isso. Sim. Não, mas isso é outra coisa. Estou a gostar, a questão deles estarem aqui, estás a ver, fisicamente um pouco mais longe, ou fisicamente não, mas sim, fisicamente, sim, um pouco mais longe do Estádio da Luz, estás a ver, que lhes, não sei, que lhes tivesse
Eu sempre gostei, alguma eu sempre cena. gostei das modalidades, desde miúdo. Eu via o Canal 2 ao sábado e domingo, sempre gostei. Sim, mas é assim. Estamos a falar de um jogo em Esmoriz com o mercado do Benfica cheio. Estamos a falar ir ver, só que o meu amigo João, quando o Benfica é Fafo, pá, com o mercado do Benfica cheio. O Benfica no peso da régua, eu vi o Benfica com uma grande turma. Se calhar a pergunta é se as modalidades para vocês são importantes porque vos ajudam a preencher aqueles espaços em que o futebol não vem dar. Não. Ou são mais importantes? Ajudam a preencher esses espaços? Pode ajudar um bocadinho, mas nós gostamos eu gosto de modalidades na mesma, quer o futebol ganhe ou não. Quero que a modalidade ganhe na mesma. Ou é o Benfica e ponto final. É o Benfica, ponto final. Eu tenho uma história, eu não gosto de ciclismo. Não gosto, não vejo. Quando o Benfica ganha a volta a Portugal com o David Plaza, eu dei murros na parede em casa a festejar, quer dizer, porque era o Benfica. É o Benfica, é o símbolo que está lá. Mas vês modalidades sem ser o Benfica? Ou seja, vais estar a ver uma final europeia de handball, de vôlei? Não vejo isso. Não. É difícil. Isto é aqui para o meu amigo Santiago, o handball. Não, mas era essa a pergunta. Ou seja, mesmo assim gostas de modalidades por si. A minha pergunta vai acabar aí, que é a cena de... É o Benfica e ponto final. É o Benfica. Não vês NBA, por exemplo. Como dizia ali o camarada benfiquista há pouco, o Benfica em polo aquático foram não sei onde, é os sub-17 que vão jogar não sei onde, e ele não é avisado, e ele está indignado porque o Benfica não o avisa. Mano, é o Benfica! Não, é verdade, estás a ver? Sim. E acho que faz todo o sentido. Mas vamos acabar por perceber quais são as memórias dos benfiquistas aqui enormes. Pergunta aqui ao Santiago também, e também um bocadinho ao embalo do que ela estava a dizer, se as modalidades vos ajudam aqui no Norte também a viver mais o Benfica, porque há jogos todas as semanas. O Ismael... Em que ganhamos. Obviamente, eu estive no jogo do Bessa, do Jonas, foi incrível. Estive já em alguns, mas eu tive a felicidade de testemunhar aquilo que eu desejo para o Benfica em relação ao Porto, no geral. Pude presenciar o Benfica ganhar um campeonato de basquete no Dragão e o Porto fechar o basquete a seguir. Eu queria isto para genérico, queria que isto fosse possível ser estendido, que era o Benfica ganhar campeonatos aqui e eles fecharem de vez. Era uma coisa que e portanto essa memória, o Benfica vir aqui ganhar um campeonato de basquete, eu estava no meio, só consegui comprar bilhete para o meio deles, portanto eu estive ali calado, a sofrer o jogo inteiro, não festejei nada, no fim... Pensar, pá, que chatice, então agora perdemos isto. Foi um bocado assim, Olha, mais vale acabar já com modalidade, se é para isto. Só consegui abrir um sorriso já, porque esperei um bocado, até aquilo começar a ficar mais vazio, só aí comecei a ficar mais à vontade. Mas foi, o Benfica ganhou aqui, eu estive a ver, já nem me lembro, até pensei que tinha sido há menos tempo, mas já foi em 2012. Foi em 2012. Ganhámos aqui o campeonato e o Porto fecha a secção. Portanto, é isto que eu desejo. Eu sou desejo. Uma mensagem de concórdia neste momento, de amor. És um homem simples. Era ali a memória do Sr. Batista. Mas sim, diga. Pode dizer, Sr. Batista. A maior memória que eu tenho do jogo em Porto Benfica é que eu fui junto com os portistas ver o jogo. Foi o primeiro golo que o Xalana marcou ao Porto. Eu sozinho, quando ele marcou, estava no lugar sozinho, e vi assim, afinal que clube é o teu? Eu tenho 16 clubes. Qual é? Eu não dizia, tenho 17 clubes. 17 clubes, sim. Todos menos o Porto. A minha sorte é que os meus colegas, não é que eu estava a brincar com vocês, E eu... A cada palma diz. Mas alguém quer partilhar alguma memória? Olha, Ricardo, sabes que a minha memória de Benfica no Norte tem muitas e muitas mesmo. Não é aquela vez que o Varzim estourou o Benfica de 40 paus de bilhete, até na cidade rival da Póvoa de Varzim, chama-se Vila do Conde, e é a recepção dos benfiquistas do Norte, nas últimas vezes que o Benfica foi lá, nos Arcos. O benfiquismo ali, e acho que esta conversa foi um bocadinho o benfiquismo no Norte, e acho que as imagens que se forem ver do benfiquismo no Norte em Vila do Conde, na recepção à equipa, lá está, com a proximidade que houve entre benfiquistas e a equipa, e acho que os jogadores todos na altura até partilharam muito isso, foram momentos de arrepiar, imagens inacreditáveis, até melhores que algumas do Marquês e mesmo na rotunda Costa de Damião. São imagens inacreditáveis e acho que dizem muito do que é o benfiquismo do Norte, que é quando o Benfica vem, é algo especial, é um dia completamente fora do normal e que faz os benfiquistas do Norte especiais, não por serem melhores que os do Sul, mas por serem diferentes, porque sofrem de uma forma... Porque é mais difícil festejar uma vitória no Norte, é mais difícil ganhar ao Porto no Norte
E é um bocadinho este o pensamento. Em cada vitória no Norte do Benfica é um sentimento de ganhamos quase a dobrar. Até no Sul é difícil ganhar. Sim, mas certo. Mas eu acho que a grande questão realmente, a grande questão que se coloca aqui é, sim, é mais difícil, etc, porque aqui sentes mais anticorpos, ou as pessoas no Norte são realmente mais emotivas e nós não somos mais frios e não posso mostrar muitas emoções. São mais apegados em algumas coisas. Espera aí, tenho que passar no microfone. Eu volto a dizer que estou a ficar muito bem. Não faz mal, ainda é mais novo que o Fernando. Eu volto a dizer, para tentar perceber o que era nos anos 80 o Benfica no Norte. Eu fui a Guimarães nesses 80 e qualquer coisa, fomos campeões. E cheguei a Guimarães às 9 da manhã e fui para a fila para comprar bilhete. Eram 11 horas, não tinha bilhete, não tinha almoço. Era meio-dia, a mesma coisa, era 1 da tarde, pedi a alguém para ficar na fila, para ir comer alguma coisa. Corri à Avenida de Guimarães, quem conhece o estádio. Não havia de comer, não havia pão, não havia nada, que estava tudo esgotado, tínhamos comido tudo. Eu voltei para a fila da bilheteira, 2h30, o jogo era às 3, na altura os jogos começavam às 3, 2h30 apareceu-me uma pessoa que estava à minha frente com 2 bilhetes que eu cheguei a comprar. Disse, então não há bilhetes na bilheteira, tu arranjaste bilhetes e agora queres-nos vender? Não, deixa estar, não vale a pena. Saí da fila, dei a volta ao estádio, eu não estou a exagerar, estava a sair mais gente do estádio do que a entrar. O estádio estava completamente lotado, as portas estavam abertas, eu consegui furar e consegui lá chegar, ganhámos 2-0 nesse jogo, com um gol do Miranda, se não me engano, e o outro já não me recordo de quem é que foi, mas foi uma coisa que eu nunca mais vi, portanto, foi impressionante mesmo, não tinhas de comer, o estádio se levava na altura 20 mil pessoas, devemos lá estar para uns 60 mil, portanto, era diferente, agora nem era concebível uma coisa dessas, não é? A nível de segurança e tudo mais, mas ninguém se aleijou, não houve problema nenhum, não houve problema com a polícia, nós dominávamos isto tudo. Mas é uma das grandes, um dos grandes dias de benfiquismo que viveu foi esse. Aqui no Norte, foi no Norte? Foi, mas o jogo do César Brito foi. O jogo do Bessa foi estarmos 10 anos sem ganhar nada. Foi a festa. Mas o jogo do César Brito foi qualquer coisa que nunca mais me saiu da memória. Ficou mesmo, pronto. Aquele ambiente... Porque era numa altura mesmo de ambiente bélico. Não era tanto como agora. Eu tenho uma situação, no ano a seguir eu fui lá outra vez. O Benfica tinha empatado em casa com o Arsenal, não era para aquela pré-eliminatória da Primeira Liga dos Campeões. Sim. Um igual, e nós viemos cá jogar no sábado para depois irmos à Inglaterra na semana a seguir e viemos cá empatar 0-0. E se no ano anterior já amigos da Claque do Porto me tinham dito para eu esconder tudo porque ia haver problemas de ganhássemos o jogo, e eu, evidente, quando saí do campo escondi tudo e vim cá para fora e vi-os lá atrás dos mouros, onde é que andam os mouros, eu não sei quantos. Pronto, foi assim um ambiente depois do jogo. Nesse ano, como ficou 0-0, o único lance de dúvida que houve foi do Iuran, ele ainda estava no Benfica, caiu na área, foi o único lance de dúvida que houve. Eu disse, isto é um jogo pacífico, não se passa nada, deixa estar o meu cascola e vim-me embora. Vinha quase a chegar ao fim da Avenida Fernando Magalhães, vinha sócios do Porto e vêm uns miúdos, 13, 14 miúdos, dos seus 14, 15 anos, dos Piratas da Ribeira. Viram-me, olha ali e tenho um casal ao meu lado e disse, esconde o cascola. O casal portista, esconde o cascola. Disse, esconde o cascola agora aonde? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? E foram os sócios do Porto, que vinham do outro lado, começaram a levantar a voz, a perguntar o que é que o Membros fez, o que é que se passa, mas vocês é que estragam isto, não sei o que, eu abri o passo e pus mandar. Portanto, nessa altura, ainda era mesmo só a parte das claques. Os sócios não tinham esta animosidade que há hoje em dia. Hoje em dia é praticamente impossível. Mas agora estão embebidos todos daqueles... A comunicação social também faz muito isso. Não, mas há coisas que eles conseguem... As redes sociais mudaram ou não a forma como se vive os clubes hoje em dia? Não, mas o clube também em si. Portanto, eu acho inconcebível que o Benfica venha jogar ao Dragão nas modalidades e não nos seja permitido lá entrar. Porque estava aqui ao bocado um colega que eu acho que ele chegou a estar lá. Há um jogo que o Benfica até perde 7 ou 8-0 aqui no Dragão. Aos 10 minutos já estavam para 5-0. Ok, Patins, já estavam. Foi um jogo que correu mesmo muito mal. O pessoal estava a chegar ao pavilhão e eles, a claque do Porto que fica atrás da baliza, quem sempre aquela bancada, estava vazia, porque eles estavam todos cá fora, à espera para impedir os adeptos do Benfica em trás. Portanto, isso não é comunicação social. Isso é o clube. E as pessoas que mandam no clube. E das autoridades que os defendem sempre.
Eu no Bessa eu deixei de ir ao Bessa, acho que foi o último ano que fui ao Bessa, porque eu vou na rua, tenho miúdos do outro lado a tirarem pedras e a polícia a juntar os adeptos do Benfica no monte para levarem para o estádio. É mais fácil de acertar. É por isso, exatamente, foi exatamente isso que eu perguntei. Não é? Foi exatamente isso que eu perguntei ao polícia. Mas você está-nos a juntar aqui para quê? Porque se acertarem mais facilmente. Ao preço que está a pedra, uma pessoa tem que aproveitar. Não é? É como eu digo, mas esse jogo de Guimarães, por esse acontecimento, foi uma coisa que nunca mais me saiu da memória. A comparação não é muito eficaz, mas quando fomos a Nápoles, nós nunca nos sentimos à vontade, mas nunca nos sentimos. Nápoles, sim, mas apanhámos miúdos quando estávamos a passear, e foi fixe, adorámos Nápoles. A cena era putos a passarem de moto, empurrões, mas putos, crianças, não sei o quê. E o Ars a querer dar stickers, eles a rasgarem stickers e o caralho. Fazem daqui. Profeta. Porque a cultura já vamos com 1h30, temos que. Ou uma pergunta temos que fechar. Não sei se alguém queria partilhar a sua. Sim, essa era a situação que estávamos a falar. Okay. Nos 2 jogos que nós tivemos aqui no Dragão em dezembro, o primeiro jogo eu não fui, porquê? Porque eu tenho um amigo meu que é atleta de futebol Clube Porto. Em dezembro, agora 20 de dezembro. Okay. Nós jogámos 2 vezes com eles e perdemos 2 vezes. Foi para a Taça Portugal e para o campeonato. Pronto. E eu não fui ao primeiro jogo, porquê? Porque eu tenho um amigo meu que é atleta de futebol Clube Porto e tem direito a um bilhete e ele não foi e se deu um bilhete a um amigo meu. E eu, na brincadeira, sem qualquer maldade, também foi um bocadinho ingênuo nesse sentido, tirei uma foto na brincadeira, olha, já tenho um lugar garantido aqui no Dragão. Eu recebi centenas de ameaças, e tenho as ameaças aqui, prints gravadas, e bloqueei no Instagram as pessoas, ameaçar o pessoal a pensar que eu estava a gozar, de algum sentido, eu ter o bilhete guardado, e eu tive que ter uma reunião com a SAD do Porto, com o Alípio Pinto, por causa disso. Tive que ir ao Dragão, reunir-me com ele, explicar a situação, que não foi cedido a mim, o bilhete não tinha sido cedido a mim, benfiquista, mas sim a um amigo que era portista. E eu tive que apagar a foto, isso eu apaguei logo, mal comecei a receber as mensagens. E engraçado que isso foi tudo no mês de dezembro, onde também aconteceu aquela simulação de um amigo meu no hóquei de patins, hóquei de Barcelos, Porto, que o Alvarinho trouxe para o chão e deu o livre direto e deu vitória do hóquei do Barcelos. Pronto, ele é um amigo meu e também recebeu ameaças, ele é portista e jogou no Porto e no Sporting ano passado, e recebeu também ameaças. Foi bloqueado por jogadores que o seguiam do Futebol Clube do Porto, recebeu ameaças constantemente, juntamente com a árbitra desse jogo, que também era de Valongo. Éramos 3 de Valongo no mesmo mês de receber ameaças. O problema é contra Valongo. Exatamente. Foi coincidência. Pois é como era de Recarei. Lá perto, no café que eu falei há pouco tempo, foi coincidência, nós conversámos, estávamos todos juntos, menos a árbitra de Valongo, quer dizer, Valongo está a ser algo mesmo deles, porque era eu por ter partilhado uns bilhetes na brincadeira, que nem meus eram, o Alvarinho por ter feito uma simulação que, olha, fez e beneficiou o hóquei de Barcelos nesse ponto, e a árbitra porque se enganou a arbitrar esse mesmo livro. Isso, logo qualquer coisa, ameaças, e eu recebi centenas de ameaças. O Alvarinho não sei, mas ele disse-me que recebeu ameaças, e recebeu áudios, eu vi alguns áudios de ameaças, e eu recebi centenas de ameaças, dizer, anda cá, estamos à tua espera, e eu esse jogo não fui ao segundo, a muito custo, que a minha esposa não me queria deixar ir, porque ameaçaram-me a mim, ameaçaram-me em geral, e eu acabei no segundo jogo, eu não tenho que ter medo destes gajos, e fui para lá e até tirei uma foto ao Estádio Dragão, 2 horas antes, na porta 29, já estou aqui. E mesmo uma pessoa, acho que a diferença que nós temos de ganhar, de ter nestes últimos anos perder mais vezes para eles, é exatamente isso. Nós somos politicamente corretos, eles não, eles são super agressivos, e depois no final das coisas fazem-se de vítimas, como ainda agora. Taremi tira-se para o chão. Eu não queria estar a falar muito deles, mas é a realidade. O Taremi tira-se para o chão num jogo amigável, marca um penalti e vem a comunicação deles, a comunicação social deles, a dizer quem é que diz que isto não é penalti? Não é penalti. Não é penalti. E é assim. Tudo aqui. Ricardo, deixa-me só aqui uma pergunta final, se calhar um bocadinho. Vais fazer-me uma pergunta final? Não sei, se quiseres pergunta final. Não, um bocadinho, se calhar para aquilo que nos move mais, que é a perspectiva de um benfiquista do Norte desta próxima época. Como é que tem visto esta próxima época? O que é que o benfiquista do Norte prevê para a próxima época? Daquilo que tem visto da pré-época do Benfica e agora do lançamento da... vão começar agora os jogos oficiais. Como é que um benfiquista do Norte vê o que é que vem por aí do Benfica? Quem é que é? Fernando, estou a apontar para ti. Tu não viste? Estou a apontar para ti.
Não quero isto aqui ao pé de mim. Bem, isto, como já são 82 anos de vida, e uns 90 a ver futebol, eu já não me iludo com pré-épocas facilmente. O Benfica já foi várias vezes campeão da pré-época nos últimos anos, e eu já não como isso. Obviamente, estamos a falar de futebol, não é? Certo, sim. Só de futebol. Tenho alguma esperança, dá-me alguma esperança que com esta mudança que foi feita, que realmente venha a produzir algum efeito, principalmente na questão do treinador, com a sua mentalidade. Acho que o plantel, na minha opinião, ainda terá que sofrer alguns ajustes para ser mais competitivo e conseguir bater-se, principalmente aqui com o rival Porto. Sporting, acho que não, mas estou como sempre, como todos os anos, com esperança. Não vivo na ilusão por causa de ganharmos os 5 jogos da pré-época, como se tivéssemos ganho ano passado os 4, os 6, os 7, não vivo. Gosto de ver quando começar a ser oficial. Não sou dos que, quando vê no YouTube filmes dos nossos futuros jogadores a fazer grandes jogos com a camisola dos seus clubes, dizer, está aqui um grande craque. Não, quero vê-lo 6, 7, 8 vezes com a nossa camisola, e aí verei se realmente, embora, falando deste ano, parece que há ali 2, 3, 4 jogadores que realmente parece que vão ser uma mais-valia. Mas pronto, há esperança, como tenho sempre, se vai chegar para bater aqui tudo. É porque, infelizmente, neste momento em Portugal, os títulos não são decididos só dentro do relevado, também são decididos fora. E se há uma coisa que me preocupa, e tem preocupado, é que a estrutura do Benfica, por mil e motivos que eu a 300 km conheço, dá muito tempo para cá que tem estado ou está muito calada. Eu não quero que andem a chegar aos níveis aqui do Pinto da Costa, mas acho que obviamente teríamos que ser muito mais defendidos por quem nos dirige, não por nós, Aqui defendemos contra os nossos amigos esportistas e assim, qualquer um de nós de certeza que se consegue defender, mas acho que a nível institucional o Benfica ouve muito e fala muito pouco. E deveria falar muito mais, porque, como eu disse, as coisas hoje em dia não são decididas só dentro do relevado. Pronto, para concluir, há esperança, tenho esperança que possamos ter, não sei, mas acho que terão que ser feitos alguns reajustes ainda na equipa para que isso possa ser concretizado. Queria deixar aqui uma pergunta para uma última ronda geral, que é a pergunta, a mãe de todas as perguntas, não é? Que é, já há bocado entramos por aí, depois entretanto a conversa acabou, parou. O que é que diferencia, ou se calhar a pergunta não é muito honesta, mas... Eu perguntava de outra forma, posso? Então vá. Numa palavra, definam o que é o Benfica para vocês. Não vale repetir. Isso. Vai ser mais difícil. Paixão. Bora lá, Nuno, levanta lá. Preciso fazer exercício, depois não vais dormir. Dedicação. Bonito. Amor da minha vida. Não, infinizado. História. Ok. Família. Indiscutível. Eu estava a brincar, vocês podem repetir que isto já são nada. Era a família, mas o coração serve na mesma. Indiscutível. Já tens. Para mim o Benfica ao norte, pá. O Diogo é do Sporting, não sei se ele quer dizer. Eu sou do São Joanense, em primeiro lugar. São Joanense, pá. E o que é ser Joanense de uma palavra? A São Joanense tem eu falaram vocês do clube local, e agora aproveito também, como adepto e sócio de um clube local, eu falo sobre isso. O desporto, há várias formas, cada um vive o desporto à sua maneira, e há muitas formas de ver o desporto, isso está mais que estudado, inclusive. A minha forma, pelo menos enquanto adepto, e é isso que estou aqui a falar, a minha forma de viver é junto da minha comunidade, ou seja, junto é uma coisa da minha cidade, é junto dos meus. O São Joanense é provavelmente a instituição que representa mais São João da Madeira pelo país, mesmo em termos de pessoas, de personalidades, é mais conhecido. Também somos um clube eclético, e é aquele prazer que nós temos, que foi aqui dito, mas que nós, quando vamos ao pavilhão, quando vamos ao estádio, de encontrarmos as pessoas que são da cidade e que estamos ali todas unidas a tentar puxar os nossos de preto e branco para a frente, não é? Portanto, acho que esse sentido de comunidade
e sentido de juntar e agregar pessoas que estão próximas umas das outras, não é? Ou seja, se não tem aspirações a ter adeptos em Beja, por exemplo, ao contrário do Benfica. Porquê? Porque as pessoas de Beja são os desportivos de Beja. Mas também podemos fazer uma coisa, que é juntar São João da Madeira com Benfica e dizemos Marlene de Sousa. Exatamente. Podemos, sim senhor, a Marlene. Exatamente, a Marlene Sousa, que é. Aliás, podemos juntar mais algo, podemos juntar o Veloso, que está ali também. Certo. Eu sei que há ali um duplo sentido por causa do penalti falhado, mas pronto. Não, mas o Veloso fez 600 e não sei quantos jogos para o Benfica. Exatamente. E portanto, eu acho que essa, pelo menos do ponto de vista de que, porque reparem, acho que se nós fôssemos se fosse só vitória e derrota, como muita gente que diz, eu sou do Benfica, eu sou do Porto, eu sou do Sporting e não sou do Nacionalense porque eles ganham. Na realidade, o Benfica, o Porto, o Sporting ganham do ponto de vista nacional, do ponto de vista internacional não ganham, não têm esse hábito. Eventualmente, uma outra vez, o Benfica já não ganha não sei quanto tempo, pronto, mesmo o Sporting e o Porto também, ainda mais recentemente. Portanto, não é a vitória, ou não é só a vitória, claro que nós queremos sempre para o segundo quem, que move ou que nos move. E de facto aquilo que as pessoas procuram no clube da localidade é esse sentimento de pertença e sentimento de coesão social que eu acho que traz, que os três grandes, e agora falo aqui dos três grandes, também trazem, enfim, ainda que de uma forma diferente, porque têm representação nacional, portanto, estas histórias de distância, mas também sabe bem ir ver o clube da terra fora. Eu, por exemplo, dou esse exemplo do meu pai, estavas a falar, Sérgio, dos seus amigos que vão ver jogos de Benfica fora, o meu pai prefere ver São Joanense fora de casa do que em casa. Ele vai mais facilmente fora, aliás, ele mora em frente ao estádio, portanto, não é certamente uma questão de distância, mas ele gosta mais, lá está, portanto, chega lá, é aquela coisa de tu entras num sítio que não é o teu, um local do estádio que não é o teu, em que encontras e vês caras familiares e olhas para o campo, vês os teus jogadores, estando tu em maioria ou não, de facto, estás sempre concentrado mais no sítio, o que torna também aqui o apoio mais, e se calhar também eu acho que essa é a diferença, se calhar adeptos do Benfica ou o Sporting sentem quando vêm ao Norte, é que estando concentrados mais numa bancada, acaba também o efeito por ser diferente. Eu falo que sou de um clube que tem um pavilhão gigante, mas pavilhão, um dos maiores ambientes de hóquei, mas o pavilhão é antigo e portanto tem toda aquela mística, porque se nós fôssemos para outro pavilhão que é exatamente o oposto, que só tem bancada de um lado na mesma cidade e que nem abarca, porque são 4 pavilhões no mesmo espaço, nem abarca o pavilhão principal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém quer ver um jogo de hóquei nesse pavilhão, toda a gente quer ir ver no pavilhão emblemático, onde toda a gente se junta, onde toda a gente entra pela mesma porta e portanto eu acho que de facto o suporte ao clube local, que não está enraizado em Portugal, infelizmente, da minha parte, tenho que dizer isso, não está, infelizmente não há esse lado de suporte, porque está muito monopolizado pelos três grandes, acho que de facto faz falta, mesmo inclusivamente à prática desportiva, na formação, porque nem todos os meninos, nem todas as meninas podem jogar no Benfica, ou no Porto ou no Sporting, não têm nível para isso, e de facto os clubes, São Joanense, por exemplo, tem 300 atletas no futebol, gera 1.500 pessoas num fim de semana, atletas só. Portanto, estamos a falar de uma coisa grande, ainda que seja um clube atlético e quase paritário, só nos falta o futebol feminino. Não, são clubes que fazem falta. Então define a São Joanense numa palavra. A São Joanense são 3, é São João da Madeira. Só resumidamente, Picado, só resumidamente do que tu disseste, quase nenhuma das pessoas que está aqui, eu acredito que nenhuma, é do Benfica porque ganha. Porque a maior parte da nossa vida foi mais a perder do que a ganhar. E, portanto, nós somos do Benfica não porque ganhamos. Somos do Benfica títulos, porque jogos vemos mais vitórias do que sim. Estou a falar em interferência. Eu acho que há uma coisa que nos distingue a nós benfiquistas, ou pelo menos a 99%. Nós queremos ganhar. Os outros querem nos ganhar a nós. Por aí. Um bocado por aí. Não tenho certeza que seja assim em todos os clubes. Não, nos principais. Eu estou a perceber a analogia. Nos dois grandes. Principalmente no grande inimigo. Não, mas eu estou a perceber a analogia. Eu estou a perceber.
Mas isso são as dores dos clubes grandes. Claro, faz parte. Não, mas quem quer ganhar é as dores dos clubes Claro, pequenos. quer dizer que és mais pequeno que os outros. Deixaste de ser relevante? Fecha isto e... Mas, sinceramente, eu não me importo. Como o Picá estava a dizer, eu não me importo disso. Quer dizer que nós somos muito grandes. E continuamos, senão não se está a ouvir. Bom, Fecha isto e continuamos. Temos que coisa. Fecha isto Vamos e fechar. continuamos. Antes que as máquinas Fechamos a gravação, mas continuamos. deixar aqui um beijinho. Manuela, vamos fechar aqui a gravação. Anda cá a aparecer aqui mais a Dulce. E continuamos a Fechar conversa aqui a e seguir. depois vamos continuar aqui a gravação. Não, sem gravação. Não, a gravação não. Continuar aqui a conversa. Quanto é que ele bebeu? Não, continuar aqui a conversa, está a ser agradável. Vamos terminar então aqui a nossa gravação. Manuel, vem cá dar aqui Olha aqui um shout-out aqui. Aqui para trás. Estão aqui as fotos da Manuela, da Dulce. Estamos aqui na casa do Benfica de Gaia, que também nos recebeu. Dulce, anda para aqui. Estão a aparecer aí? Então, estão as duas? Ok. Manuela, queres mandar um beijinho lá para casa? Não? Vou mandar um beijinho para toda a minha Podem família. vir aqui a almoçar. Exatamente. A Manuela chegou. A Manuela, vieste há quanto tempo? Agora não perguntei. Há um ano. Há um ano. Há um ano, passei um ano a ver os jogos todos, do norte a sul, né? O estrangeiro e ilhas. E disse que nunca mais voltava a trabalhar e olha, aqui estou eu. É para dinamizar aqui a casa do Benfica, Casa do Benfica de Gaia. Portanto, fazer qualquer coisa desta casa. Muito bem. Portanto, se estiverem aqui por perto, venham aqui à casa do Benfica de Gaia, comemos um bom repasto. Verdade. Foi impecável. Um bom repasto aqui com os nossos amigos. Portanto, não se esqueçam de continuar a acompanhar aqui o nosso canal, Benfica Independente. E nós voltamos em breve com mais conteúdo. Espero que tenham gostado. Deixem também a vossa opinião. Este episódio não é para medir benfiquismos, é só para trazer uma outra visão do que é ser benfiquista, com muitas mais dificuldades do que aquelas que eu, por exemplo, passo, vindo do Barreiro para o Estádio da Luz. Deixamos um grande abraço a todos. Almada. Almada? É Almada, não é tipo Almada? Espera aí que a Dulce quer falar. Dá cá. Dulce. Olá, boa tarde a todos. Eu só quero dizer que eu estou de férias, moro na Moita. Vim ajudar as minhas amigas ao norte, mas não falho um jogo na Luz. Vou com a casa de Benfica de Gaia. É assim mesmo. Está a perceber? Está fechado? Não falha um jogo na Luz. E tu estás ao pé de casa e nem queres ir.